Ei, queridos, bom dia! Luiz Marcelo na área, leitura dinâmica, mais um livro, começando a maio. Imagina, nós lemos livros em janeiro, fevereiro, março e abril, são 16 semanas. Então, nós lemos já por volta... Agora Opa. o Evangelho. Olha o Caio. O Evangelho. O Caio Fábio aqui, eu deixei um link aberto aqui, quero ver coisas que o diabo atenta aos cristãos. O título do Caio Fábio. Bom, queridos, então, essa semana nós escutaremos primeiro livro de Jó pelo Cid Moreira, e vamos ler, acho que eu podia fazer o contrário aqui. Bom, eu já ajeito isso daqui. Vou entrar com a outra câmera, porque aqui fica meio que está cortando, né, a câmera, porque está em transmissão. Vou colocar, depois eu ajeito isso. Então, nós vamos escutar livro de Jó. Nós já lemos aqui no Aliança 559, é incrível a fé que ele tem, como ele perde tudo, e a fé que ele tem, e a tentação que ele tem das pessoas sem fé à volta dele. É muito legal escutar isso, né? Perde tudo, perde os filhos, cara, perde tudo. Enfim, é incrível. Vamos escutar Jó, uns 5 capítulos por dia, mais ou menos, uns 20 minutos, 5 capítulos por dia. E depois nós vamos ler os códigos de uma mente extraordinária. Extraordinária vem de extraordinária, aquilo que está além do ordinário. O que é ordinário? É o comum, é o afegão médio, como diz o Emílio Surita no Pânico, né? É aquele que está na média, aquele que quer fazer a média. Eu lembro de que minha mãe começava, todo ano ela falava, meu filho, então, esse ano faça diferente, né? O que era fazer diferente? O que eu tinha feito do ano passado, né? E o que eu tinha feito do ano passado, né? Vagabundeado os 2 primeiros semestres, né? Completamente, ficado na vida e na esbórnia, e depois correndo os outros 2 semestres. Ela falava, tira suas notas no começo do ano, já deixa o ano ganho, tarará, depois você tem tranquilidade. E eu escutava ela e falava, eu vou para a esbórnia, não vou fazer nada, vou curtir minha vida aqui, não vou ler um livro. É isso que passava na minha cabeça, entendeu? Completamente. Não vou ler um livro, não vou fazer porra nenhuma, vou lá, vou fazer a nota, de repente eu tiro alguma nota, e aí eu vejo o que falta no segundo semestre, que era o que eu fazia, não tirava nota, tirava porra nenhuma, essa era a realidade. E aí, segundo semestre, eu estudava um pouco, no terceiro bimestre, pouquinho, para tirar uma nota que tivesse um peso legal, etc. E aí, no quarto bimestre, eu ralava e, obviamente, ficava de recuperação, né, porque não conseguia recuperar tudo. E aí tinha que estudar no verão, etc. Mas essa era a minha vida ordinária, né? Essa era a minha vida ordinária. Eu achava que era o espertão na história. Achava que eu estava arrasando, eu era espertão. E por que eu fazia isso? Essa é a grande lição. Por que eu fazia isso? Por que nem todos fazem isso? Vocês sabem a resposta? Sabe, Lúcia Solange, a resposta? Eu vou te dizer por que nem todos fazem isso. Porque nem todos têm a capacidade de fazer o que eu fazia. Porque a maioria, se não estudar no começo, não tirar nota no começo, não garantir, e etc., vai repetir de ano. E eu sabia que eu não ia repetir de ano. Por quê? Porque eu sou inteligente, era inteligente, sou inteligente. Uma inteligência acima da média. Eu sou isso. E é isso que eu dava conta. Mas o que eu fazia? Usava mal a minha inteligência. Eu fazia mau uso da minha inteligência. Essa é a grande questão. Eu não usava a minha capacidade de uma forma inteligente e achava eu o espertão, entendeu, da história. Então, uma mente extraordinária é uma mente que sai do ordinário, que ela vai além da média, vai para um outro lugar. Pegaram? Né?
E graças ao bom Deus, ao Deus vivo, às madonas, agedoras que tiveram à minha volta e os meus mestres e guias fizeram com que eu compreendesse e deixasse de usar minha mente brilhante de uma forma vil e ordinária e passar a usar ela de uma mente extraordinária. É o que eu faço hoje. Tá bom, queridos? Então, vamos nessa? Vamos escutar o livro de Jó? Hein, Luzia Solange? Hein, Joyce? Ai, queda. Ai, queda. Tem um ai na queda. Tá caindo, Joyce? Não cai, Joyce. E nem grita, hein, na hora que cai. Vamos lá, amados. Vamos lá, vamos lá. Bem, estão me escutando, né? Fala um pouquinho aí, Luzia Solange, para ver se eu te escuto bem aqui. Vai vir, não. Acho que não. Estou te escutando normal. Ótimo, muito bem. Ok, tá ótimo assim. Então, amados, que imagem bonita que tá a minha aí, não tá? Tô com uma imagem bonita, não tô? Está. Imagem, não sou eu. Sou da imagem. É um pouco distante, mas tá bom, tá ótimo. Tá distante? Quer mais próximo? Antes dava a impressão que ficava mais próximo da tela, hoje parece que fica bem distante, parece que ampliou o espaço em volta. Pronto, tô mais pertinho aqui, ó. Tá mais melhor de bom? Tá, sem soquinho. Sem soquinho e com... muito bem, queridos. Ok, que incrível isso, né, de Jó, e esse final, esse quinto, né? A questão da repreensão e do castigo, que é mal interpretado esse castigo, essa repreensão de Deus, no sentido bíblico, né, que traz, parece que é um castigo de maldade, né, de causar mal. E não é isso, é só a questão, de novo, da causa e do efeito. Nós falamos muito sobre isso no Aliança 559, hoje pela manhã. Causa e efeito. E em Provérbios, nós lemos Provérbio 11, nós lemos hoje, e fala bastante sobre isso, nesse lugar dos conselheiros, você ter conselheiros, etc. Foi bem legal. E é isso que traz aqui em Jó, né? Feliz aquele que é repreendido, né? Pelo Deus vivo. Porque é assim que a gente progride e segue. Se a gente compreende isso, a gente ressignifica a nossa dor por aquilo que quer que seja que nós passamos de uma forma densa. E aí tá feita a coisa. Certo? Alguém quer falar sobre Jó? Bem-vinda, Liana, Juramar, Nila. Pois é, Joyce, duvidar do faz humano nos faz. É isso aí, Joyce. Que coisa, até Jó teve seus momentos de dúvida. Você não está entendendo, você vai ver ainda o que vai acontecer. Vai acontecer uma bagaceira com ele. Aí, até o final. Você vai ver a doideira que vai acontecer aí. O povo, enfim, as pessoas que estavam do lado dele. É isso aí. É bem legal o livro de Jó. Me vem Apocalipse também, adoro, cara. É muito legal Apocalipse, mas tem que ter muita maturidade para ler Apocalipse, para compreender. Sim, Liana. Diga, amada. Amada Alba, Mila também. Eu vejo como a esposa de Ló foi bem irresponsável, né? Como diz o outro, a tal da mulher rixosa. Não teve nem um pingo de sabedoria, mas a única que Deus não levou, né? Os filhos, todo mundo foi, mas a mulher ficou firme e forte. Mas ela tenta ele também, num determinado momento aí, a gente vai ver isso. É muito doido isso. E você falou Jó e eu entendi Ló, e me levou para um lugar muito legal também, porque a história de Ló também, cara, é demais também, né? Da Babilônia. Tem um filme chamado As Sete Faces do Dr. Ló. Alguém assistiu já esse filme? Cara, é muito bom, porque ele tem um circo, ele é um chinês andando de bicicleta e ele tem um circo, e ele leva tudo isso na bicicleta.
o circo dele. E é uma tendinha, tipo uma tenda assim de índio, sabe? Tipo índio, assim, uma tendinha. E ele é um chinês de barbinha, assim, etc., que ele anda, né? Ele vai parando de cidade em cidade. Cara, a hora que a pessoa entra na tenda, tem um circo, cara, enorme lá dentro. Ó, me arrepia completamente. Preciso assistir esse filme. Faz muitos anos que eu assisti esse filme. E aí o que acontece é que ele coloca as pessoas diante delas mesmas como personagens. Então tem um cara que vai olhar, que entra, por exemplo, e num determinado momento ele olha um show de cobras e tem uma cobra que tem a cara dele, cara. A cobra é a cara dele, entendeu? Da história. Então as pessoas entram no circo e elas começam a ver os personagens acontecendo que são elas mesmas na vida real. Cara, o filme é belíssimo, é muito lindo mesmo, assim, uma produção bem antiga, As Sete Faces do Dr. Law. Você tá buscando aí, Sol, já? Busca aí, por favor, e coloca aí para a gente. As Sete Faces, acho que é Dr. Law, de Law. É lindo, é bem legal esse filme. Vamos para a leitura, queridos? Bora lá, Mila falou. A Liana queria falar alguma coisa, querida? Que bom que você está aqui. Faz tempo que eu não te vejo. Será que ela está debaixo da ducha, Liana? Da ducha do Nordeste. Estou na cozinha já. Estamos aqui, cozinhando. Tá bom. Quer falar algo? Não, só muito feliz de estar de volta. Bom, ótimo. Iniciamos. Nós também estamos felizes de você estar aqui. Ai, obrigada. Esse grupo é muito rico, assim, em todos os sentidos. Principalmente quem consegue participar ao vivo. Mas é muito bom. Ao vivo ou não, sempre é muito bom. É Obrigada. isso aí. Eu que agradeço. Achou aí? Está completo? Só tem o trailer? Só achei o trailer? Caça aí um pouquinho mais, eu acho que você vai achar. Tenho certeza. Isso é porreta. Coloca onde assistir. Aí ele vai te indicar. Mas deve estar liberado na internet. Com certeza, esse filme é muito antigo, gente. Estou falando de, sei lá, tem mais de 40 anos isso. Da década de 70 esse filme. É bem antigo. Uma produção bem antiga. Mas depois você vai ter que passar aí agora, né, Sol? Depois você olha isso, tá? Tá tudo bem. Vamos nessa? Isso que eu ia falar, não vai dar para procurar agora. Não, Sim. depois você caça aí. Tá? E as pessoas também podem, cada um, caçar. Vai ser fácil. Vamos ver o que esse cara quer trazer aí sobre uma mente extraordinária? É interessante como as pessoas não gostam, né, de ser chamadas de ordinárias, né? Você é ordinária. Parece que é vagabunda, né? Puta, né? Quando fala de ordinário, né? E é uma distorção, né? Que é ignorante, né, cara? A pessoa ser ignorante é que ela ignora alguma coisa. Ser ordinária é que ela segue uma ordem, né? Ela está na ordem do dia, está ali, ó. Achou? Tem esse que é Dr. Lau, mas eu acho que é a mesma. Lau, é isso aí. Eu falei Ló, mas é Lau, é isso. Mas é isso aí, é essa aí. Sete faz Dr. Lau, é isso mesmo. Muito bom, assistam que vocês vão curtir. Depois deixem um comentário, viu, sobre ele. Ele é muito legal esse filme. Eu quero assistir. Bora lá, só. Aqui só tá o trailer que você mandou, mas tá bom. Acco Q e possible Q pessoas comuns escolhem ser extraordinárias. Elon Musk. Inglês, tá bom, vai ser bom. A gente vai treinar nosso inglês, tá tudo certo. Elon Musk aí já começa bem o negócio. Vamos divulgar, hein, o link, hein? Já tem gente entrando. Divulguei pra caramba aqui. Divulgar esse link. Bom dia, querido. Bom dia. Acho que é possível que pessoas comuns escolham ser extraordinárias. Elon Musk. Eu subiria ao palco para falar. Mas não era um palco comum. Nesse evento em especial em Calgary, estava programado para que eu falasse por último no lugar reservado para os palestrantes menos populares. Antes de mim, toda uma procissão de nomes extraordinários tinha subido ao palco. Sua Santidade, o Dalai Lama, que distribuiu sabedoria como Yoda de túnica laranja. Depois, o ganhador do Prêmio Nobel, F.W. de Clark, ex-presidente da África do Sul. Em seguida, Sir Richard Branson, fundador do Grupo Virgin, seguido por Tony Hsieh, CEO da Zappos.
Finalmente, no terceiro dia, chegou minha vez. Eu estava ali para tapar um buraco, não um nome famoso que atraía pessoas para uma conferência daquelas, mas sim um palestrante desconhecido, designado a ocupar um lugar depois que a verba para palestrantes notáveis tinha sido gasta. Subi ao palco diante do maior público para o qual já tinha falado, 600 pessoas, esperando atentas. Acho que o som está na velocidade normal, né? É isso que eu ia te perguntar. Acabei de te mandar um recado aí. Se tá... Não, tá rápido, né? Ó, tá rápido lá, só. Tenta colocar ele, às vezes não pega, volta ele na velocidade. A velocidade. Mexe na velocidade para normal, depois bota para rápido de novo. Nesse evento em especial em Calgary, estava programado para que eu falasse por último no lugar reservado para os palestrantes menos populares. Antes de mim, toda uma procissão de nomes extraordinários tinha subido ao palco. Sua Santidade, o Dalai Lama, que distribuiu sabedoria como Yoda de túnica laranja. Depois, o ganhador do Prêmio Nobel, F.W. de Clark, ex-presidente da África do Sul. Em seguida, Sir Richard Branson, fundador do Grupo Virgin, seguido por Tony Hsieh, CEO das Apple. Finalmente, no terceiro dia, chegou minha vez. Eu estava ali para tapar um buraco, não um nome famoso que atraía pessoas para uma conferência daquelas, mas sim um palestrante desconhecido, designado a ocupar um lugar depois que a verba para palestrantes notáveis tinha sido gasta. Subi ao palco diante do maior público para o qual já tinha falado, 600 pessoas, esperando atentas. Eu estava nervoso, mas tinha secretamente tomado um gole de vodka na esperança de que ele me acalmasse. Meus jeans rasgados e camisa para fora da calça indicavam nada além do fato de que eu era um homem sem noção de moda. Eu tinha 33 anos de idade. Quando entrei no palco, falei sobre uma ideia muito querida para mim sobre como os seres humanos encaravam a vida, os objetivos, a felicidade e o significado. Ao terminar, vi que o público estava feliz e em lágrimas. Até mais surpreendente, no final da conferência, o público me escolheu o melhor palestrante, empatei com Tony Hsieh, das Apple. Foi um grande acontecimento, considerando os grandes nomes com que dividi o palco e o fato de que eu tinha pouca experiência e não era, de modo algum, muito habilidoso. Mas eu tinha vencido o Dalai Lama. Um fato que me causa um pouco de orgulho enquanto ele provavelmente não se importa, visto que seu título é Sua Santidade, e o meu é apenas Senhor. Naquele dia, falei sobre o que significa ter uma vida extraordinária, o que não ocorre por sorte, por trabalho duro ou pela oração. Existe, na verdade, uma metodologia que qualquer um pode empregar, um código que se pode aprender que vai lançar a sua vida para a esfera do extraordinário. Essas ideias funcionaram não apenas para alguns indivíduos, mas também para centenas de milhares de pessoas. Esse código está sendo usado em escolas no mundo todo, em corporações para treinar seus funcionários e por pessoas que querem encontrar significado e felicidade em sua vida. É um código que aprendi por tentativa e erro, e ao prestar muita atenção às pessoas mais extraordinárias no mundo. Meu discurso teve quase 500 mil de visualizações no YouTube, apesar de ter quase 1 hora de duração, e recebi sugestões para escrever um livro. Mas eu não sentia que estava pronto. Quem era eu para ser um autor? Então, 3 anos depois, aconteceu outra coisa. Eu estava sentado com Richard Branson em Necker Island após uma festa, e, quando a maioria dos outros convidados já tinha saído e só ficamos nós dois, compartilhei com ele algumas das minhas ideias e teorias sobre o que fez dele e outros extraordinários. Branson virou-se para mim e disse: "Você deveria escrever um livro." Ele não era apenas um empresário que eu admirava. Por causa de seu livro Perdendo Minha Virgindade, era também meu autor favorito. Este foi o impulso de que eu precisava para começar a lapidar o código da mente extraordinária. Ainda levaria mais 3 anos antes do primeiro capítulo ser escrito. Mas o livro está agora completo, e tenho a honra de colocá-lo em suas mãos. Compartilho estes pensamentos apenas para gravar em você quão poderosas as ideias deste livro podem ser. Este não é o seu típico livro de desenvolvimento pessoal. Na verdade, não é um livro regular de não ficção de qualquer tipo. Ele foi projetado e escrito de modo a tomar ideias realmente complexas, as chaves para o sucesso, significado e felicidade, por exemplo, e quebrá-las em estruturas e modelos que qualquer um pode compreender. E eu quero dizer qualquer um, enquanto escrevia isso, recebi um vídeo que mostrava um professor na Índia ensinando algumas das ideias deste livro a várias centenas de alunos indianos. E essas ideias funcionam. Se você soubesse meu histórico completo, mais sobre isso nos próximos capítulos, saberia que eu nunca deveria ter conquistado o sucesso que tenho hoje. As probabilidades contra mim eram gigantescas, você poderia até empilhá-las. No entanto, tenho sido abençoado por viver uma vida que é extraordinária em suma, uma vida que, por probabilidades razoáveis, eu nunca deveria ter experimentado, incluindo transformar um hobby crescimento pessoal em uma empresa, a Mindvalley, com 500 mil alunos, 2 milhões de assinantes e uma base de fãs entusiasmados que adoram o que defendemos. Começar a Mindvalley sem empréstimos bancários ou capital de risco e, apesar das probabilidades que mostravam o contrário, transformá-la na empresa mais inovadora em nossa área. Criar um premiado local de trabalho que emprega pessoas de mais de 40 países e que foi eleito um dos escritórios mais legais do planeta em 2012 em uma pesquisa entre os leitores de uma revista especializada.
Item casar com uma mulher incrível e agora criar 2 filhos maravilhosos. Item lançar meu próprio festival, AFest, que se realiza em locais exóticos do mundo e atrai milhares de pessoas incríveis em busca de entradas muito concorridas. Item experimentar déspotas espirituais que mudaram minha compreensão da realidade física. Item angariar e doar milhares de dólares para instituições de caridade. Item receber uma oferta incrível para escrever este livro. No entanto, posso lhes dizer com certeza que não nasci extraordinário. Minha vida deveria ter sido razoavelmente comum. Cresci na Malásia antes de me mudar para os Estados Unidos. Sempre me considerei um geek e enfrentei problemas de autoestima a maior parte da vida. Quase fui expulso da Universidade de Michigan e, só 2 anos depois da formatura em 1999, tive a grande honra de ser despedido 2 vezes, perder meus negócios 2 vezes e ficar totalmente duro em várias ocasiões. Mais de uma dezena de ideias de novos negócios fracassou antes que uma ideia Mindvalley desse certo. Então, aos 28 anos de idade, tive de deixar o país em que sonhei viver e voltei para a casa dos meus pais. Passei os 6 anos seguintes lutando para fazer meu pequeno negócio funcionar enquanto morava com minha mulher em um quarto na casa dos meus pais e dirigia um pequeno Nissan March. 1 ano antes de minha palestra em Calgary, eu estava longe de atingir minhas metas. Eu tinha mais dívidas do que teria se nunca tivesse aberto a empresa. Então, aos 32 anos, experimentei uma mudança tão intensa que, em poucos anos, minha vida passou por uma transformação total e radical. Tudo isso aconteceu porque, apesar das primeiras tentativas comuns, possuo uma habilidade única que me foi útil diversas vezes. É uma habilidade que usei para desenvolver a estrutura deste livro, uma estrutura que desenhei para que você saia de qualquer circunstância comum em que se encontre e siga adiante. Se eu tivesse de resumir essa habilidade, seria assim: sou uma esponja quando se trata de aprender com os outros e ligar os pontos. Sou feliz por ter a capacidade de assimilar conhecimento e sabedoria com facilidade de todos os tipos de pessoas, de bilionários a monjas, e então codificar essas ideias e conectar esses fragmentos de conhecimento a fim de construir novos modelos excepcionais para compreender o mundo. Esta é a minha dádiva. No mundo dos computadores, você pode chamar isso de ser um hacker. Ser um hacker é cortar, penetrar no núcleo e, então, no mundo da informática, reagrupar algo para torná-lo melhor que antes. É isso que faço. Fui treinado como engenheiro de computação, mas nasci com uma mente que adora aprender como ser um hacker na vida. Vejo padrões que outros não veem e conecto os pontos de maneira muito incomum. Neste livro, vou lhe contar quais são alguns desses pontos em especial. Não levo crédito por descobri-los. Eu os reuni por meio de experiências de vida e ouvindo pensadores, líderes, criadores e artistas brilhantes que buscam a grandeza em sua vida diária. À medida que aprendia com essas pessoas extraordinárias, minha vida crescia exponencialmente. Tornei-me quem sou porque, quando estava lutando e sem dinheiro, fiz questão de, consistentemente, procurar e ouvir pessoas que estavam um passo à minha frente. Eu compreendia sua sabedoria, assimilava as lições e crescia. Então passava para outro nível, fazia novas conexões e aprendia com pessoas que estavam um passo à frente desse nível, e assim por diante. Por fim, consegui fazer perguntas para pessoas como Elon Musk, Richard Branson, Peter Diamandis, Arianna Huffington e Ken Wilber. Neste livro, divido a sabedoria deles juntamente com a sabedoria destilada de mais de 200 horas de entrevistas com cerca de 50 mentes extraordinárias que vivem a vida de acordo com as próprias regras enquanto criam um notável impacto no planeta. Também fundei a Mindvalley, que cresceu e se transformou em uma das empresas líderes no mundo em transformação humana. Com mais de 20 autores e 2 milhões de assinantes, estivemos à frente de muitas das novas ideias que surgiram globalmente sobre desenvolvimento humano. O acesso à sabedoria e às mentes que consigo na rede da Mindvalley é o que me dá uma vantagem única para escrever este livro. O meu talento é pegar todas essas ideias e conhecimento e unificá-los em um único caminho, que você pode seguir para ultrapassar o limite do comum e que o levará a todos esses lugares maravilhosos que sonha em conhecer desde criança. Segue um panorama daquilo que exploraremos. 10 leis para uma vida extraordinária. Há um código invisível que determina como o mundo funciona, como os seres humanos interagem entre si, como tomamos parte de cultos religiosos, como nos comunicamos com nossos pais, como nos desempenhamos no trabalho, nos apaixonamos, ganhamos dinheiro e ficamos saudáveis e felizes. Comecei minha carreira como programador de computação, passando horas diante de uma tela verde tentando compreender o código das máquinas. Hoje, estou mais obcecado com o código de funcionamento do mundo humano e, acredite, esse código é igualmente passível de ser hackeado. Assim como um programador pode hackear um computador para realizar tarefas específicas com uma boa compreensão de seu código, você também pode hackear a sua vida para melhorá-la e aprimorá-la. Mas, primeiro, você precisa ver o código. E é aí que este livro entra. A obra é dividida em 4 partes e 10 capítulos. Cada parte analisa um nível diferente do código e representa uma expansão de seu estado de consciência. Cada capítulo fornece e descreve uma lei que te leva cada vez mais longe no caminho da expansão. Parte I, vivendo na paisagem cultural, como você foi moldado pelo mundo ao seu redor. Parte II, o despertar, o poder de escolher a sua versão do mundo. Parte III, recodificando o seu eu, transformando o seu mundo interior. Parte IV, tornando-se extraordinário, mudando o mundo.
Essas 4 partes representam uma expansão gradual dos seus níveis de consciência sobre quem você é e do que você é capaz. A ilustração abaixo mostra esses níveis como um círculo crescente de consciência. Dentro desses 4 mundos compartilharei 10 leis, cada uma delas construída sobre a anterior. Este é o código da mente extraordinária. Parte e vivendo na paisagem cultural, como você foi moldado pelo mundo ao seu redor. Esta sessão examina o mundo em que vivemos com todas as suas confusas e conflituosas ideias, crenças e padrões que inventamos numa tentativa de manter a humanidade segura e sob controle. O problema é que muitos desses padrões e regras passaram bastante da data de validade. Nesta sessão, você aprenderá a questionar as regras do mundo ao seu redor, de sua religião a seus relacionamentos com carreira e educação. Aqui nós apresentamos a você as leis 1 e 2. 1. Transcenda a paisagem cultural. Vamos examinar a intrincada teia de regras e condições da humanidade em relação à vida, que eu chamo de paisagem cultural. Essas são as regras que lhe dizem como agir, o que fazer, o que ser quando crescer e como definir o sucesso e a felicidade. Este é o caminho certo para ser comum e ficar em segurança, mas eu vou estimulá-lo a tomar a arriscada, muitas vezes incerta, mas certamente empolgante jornada de uma vida irrestrita. Tudo começa respondendo a algumas questões disruptivas. 2. Questione as regras estúpidas. Você vai descobrir como identificar as regras estúpidas que deveriam ter sido extintas há gerações, mas que ainda contaminam a nossa vida. Quando começar a vê-las, passará a desenvolver a habilidade para ultrapassá-las. É como se livrar de velhas roupas sujas e vestir algo novo. É libertador. Pessoas extraordinárias costumam ser alérgicas a regras estúpidas. Você também vai ser. Parte 2. O despertar, o poder de escolher a sua versão do mundo. À medida que você aprende a questionar as regras estúpidas da paisagem cultural, você também aprende que pode escolher suas próprias regras. Aqui olhamos para a interface entre você e o mundo ao seu redor. Em que ideias e valores você escolhe acreditar? O que você escolhe para rejeitar? Você aprenderá a moldar conscientemente as crenças, hábitos e práticas que moldam sua vida enquanto descarta velhas crenças e sistemas de que não precisa mais. O método para fazer isso é um processo chamado engenharia da consciência. 3. Pratique a engenharia da consciência. Aqui é onde você vai aprender a pensar como um hacker e descobrir o quadro crucial para compreender como suas crenças e práticas moldam você. Você vai aprender a ver crenças como modelos de realidade e hábitos e práticas como sistemas de vida. Você vai penetrar o cerne de quem você é e aprender a reconstruir e refazer-se continuamente por meio deste poderoso modelo mental de crescimento e despertar. 4. Reescreva seus modelos de realidade. Essas são as crenças arraigadas em você desde quando era criança. Muitas delas são incapacitantes e o mantêm preso em formas incômodas, dolarussas ou medíocres de encarar o mundo. Aqui você aprenderá a trocar esses modelos destituídos de poder e substituí-los por novos, mais poderosos. O mundo reflete suas crenças. Imagine o que acontece quando você assume as crenças de mentes extraordinárias. 5. Aprimore seus sistemas de vida. Seus sistemas de vida são suas práticas diárias para seguir em frente com a vida, de comer a trabalhar a educar os filhos, de educar os filhos a fazer amor. Novos sistemas de vida estão sendo descobertos o tempo todo. A maior parte deles simplesmente nunca adentra nosso sistema de educação formal. Assim, a maioria de nós aprende, ama, trabalha, medita e se reproduz usando modelos que são subótimos ou mesmo danosos. Você vai aprender a observar os sistemas que operam o mundo e sua vida, e como otimizá-los para serem mais poderosos do que nunca. Você também aprenderá como fazer curadoria e instalar sistemas atualizados para a vida a fim de se tornar um ser humano muito mais otimizado. E então chegamos à metade do livro. Até aqui, o livro tem sido sobre o seu funcionamento no mundo exterior e como primeiro quebrar as regras para, em seguida, criar novas que levam a um maior crescimento e felicidade para si mesmo. À medida que você melhorar, o próximo passo é explorar seu mundo interior. Como você pode transformar o mundo dentro de você? Vamos trazer uma bela ordem e equilíbrio para este mundo. Parte 3. Recodificando o seu eu, transformando o seu mundo interior. Na parte 3, exploramos a ideia de hackear a própria consciência, incluindo ideias alternativas do que é ser humano, ser feliz e conquistar objetivos que finalmente conduzirão a uma vida plena. Também exploramos a ideia de que a consciência pode moldar o mundo que você experimenta, uma ideia que eu chamo de torcer a realidade. 6. Dobre a realidade. Este é um modelo de realidade que sugere que existe um estado ótimo de vida em que tudo parece simplesmente dar certo, em que você pode controlar tudo. Conheci muitas pessoas notáveis que parecem existir nesse estado. Algumas eram monjas, outras, bilionárias. Vou dissecar esse estado de existência e lhe contar como você também pode chegar lá. 7. Pratique a disciplina do contentamento. A felicidade pode ser hackeada, e a disciplina do contentamento é maravilhosa para melhorar o nível de nossa felicidade todos os dias e aprender a dobrar a realidade. Vamos explorar a felicidade e por que ela pode ser tão indefinível. E então vamos descobrir 3 das melhores práticas que encontrei para hackear a felicidade e outras emoções positivas. 8. Crie uma visão para o seu futuro. Quase todos nós somos treinados pelas regras estúpidas do mundo para perseguir objetivos errados. Mas eu acho que a maioria dos objetivos estabelecidos atualmente é uma droga. Eu vou lhe mostrar como estabelecer metas que realmente, de maneira profunda, vão conduzir à felicidade. Parte 4. Tornando-se extraordinário, mudando o mundo.
Nesta sessão, você aprenderá a criar suas próprias regras para o mundo e dominar o seu eu interior a fim de ir adiante radicalmente pela vida. Este é o ponto em que você pode realmente dizer que se tornou extraordinário. Você não apenas dominou seus mundos interior e exterior, mas está usando este poder de empurrar a humanidade para a frente e fazer um entalhe positivo no universo. Para fazer isso, você precisa de duas coisas: ser invulnerável e abraçar sua jornada. 9. Seja invulnerável. Aqui você vai aprender como tornar seu próprio eu tão sólido quanto uma rocha que os julgamentos dos outros ou o medo de perda não vão mais afetá-lo. Você vai ficar imperturbável em sua jornada pelo mundo. Mudar o mundo é difícil. Este capítulo te mostrará como ser forte o suficiente para enfrentar a tempestade. 10. Abrace sua jornada. E então chegamos ao capítulo 10. Aqui você aprenderá a ir além de viver no mundo para realmente mudá-lo abraçando sua jornada. Quando você a encontrar, e eu vou te ensinar um método para fazer isso, dará esse passo final para viver uma vida extraordinária. Depois de terminar os 10 capítulos que revelam e ensinam o código, não quero mantê-lo suspenso enquanto você desbrava o mundo. Então incluí 2 capítulos de bônus sobre como pegar todas as ideias, ferramentas e exercícios deste livro e unificá-los em uma prática diária. Seção bônus: ferramentas para a sua jornada. Pratique a transcendência. Nesta sessão eu vou ensinar uma prática diária de 20 minutos chamada Fase 6. É um treino para a mente que ajuda a guardar os elementos do código e acelerar o seu despertar. É uma das maiores ferramentas de crescimento pessoal e produtividade que descobri. Seguindo o código da mente extraordinária. Nesta sessão eu sintetizo em apenas um lugar todas as ferramentas e práticas chaves que você pode trazer à sua vida para viver o código. As sessões de bônus têm suporte da experiência online. Você pode fazer o download do aplicativo para obter treinamentos específicos, entrevistas mais profundas e outros modelos a ser aplicados. Você também pode participar da comunidade de aprendizado online para ficar em contato comigo e aprender e compartilhar com outros leitores. Tudo isso vem grátis com este livro e está disponível em www.mindvalley.com/extraordinary ou .mindvalley.com/extraordinary. Minha promessa para você. As ideias e técnicas que você vai aprender neste livro se baseiam nos melhores modelos e sistemas que encontrei para desempenho, crescimento e sucesso trabalhando, durante anos, com especialistas em desenvolvimento de pessoas e transformação humana. Vou lhe dar as ferramentas para modificar o universo a fim de obter o sucesso, o prazer e o propósito que podem ter fugido de você apesar de seus melhores esforços. Sei que esses métodos funcionam porque eu mesmo os usei, e ajudei milhões de pessoas em todo o mundo a adotá-los por meio de vários programas, apps e conversas online. É a primeira vez em que reúno esses sistemas em um só lugar. Você vai descobrir modelos mentais para mudar radicalmente a sua compreensão do mundo e seu papel dentro dele capítulo após capítulo. Você aprenderá sistemas que lhe permitirão dar grandes saltos em sua vida com o corpo, a mente, o coração e a alma. Agora, vamos começar. Todos nós nadamos em um grande mar de crenças, ideias e práticas humanas. Algumas são maravilhosas e geram alegria, outras são desnecessárias, limitando-nos e, às vezes, até incapacitando-nos. Um peixe é o último a ver-se nadando em uma substância chamada água. Da mesma forma, muitas vezes somos os últimos a ver como essa massa de pensamentos humanos que chamo de paisagem cultural satura e influencia totalmente a nossa vida. A paisagem cultural estabelece regras para amar, comer, casar, conseguir um emprego. Ela cria padrões para medir seu valor. Você é bom o suficiente se não tem um diploma universitário. Você precisa sossegar e ter filhos. Adotar uma religião. Escolher determinada profissão. Nesta sessão, mergulhamos na paisagem cultural, e você perceberá aspectos absurdos sobre ela que talvez não tenha notado antes. No capítulo 1, você vai aprender como a paisagem cultural tem governado nossa vida com uma série de deveria. Você deveria estar fazendo isso. Você deveria estar vivendo daquele jeito. Você vai ver porque a vida é mais bem vivida fora dos deveria e como pode haver beleza na viagem mais agitada de uma vida sem limites. No capítulo 2, você vai aprender como detectar regras ultrapassadas que refreiam tantas pessoas, impedir que elas o contaminem, a você e aos seus filhos, e avançar criando suas próprias regras. Vamos dar uma olhada em algumas das regras mais sufocantes sobre o trabalho, a espiritualidade, a cultura e a vida e faremos questionamentos importantes para ver se elas ainda devem ser aplicadas em nossas vidas. Vai ser uma jornada divertida um pouco controversa sob alguns aspectos, porque vamos contestar algumas ideias que existem há mais de 2000 anos. Mas quando terminarmos, você vai poder caminhar na direção de uma nova versão do mundo, uma versão que você vai poder escolher baseado na sua verdade e na sua visão. Onde aprendemos a questionar as regras do mundo em que vivemos. Quando você cresce, costuma ouvir que o mundo é do jeito que é e a sua vida se resume apenas a viver a sua vida dentro do mundo. Tentar não bater demais contra as paredes. Tentar ter uma vida familiar agradável, ser feliz, poupar dinheiro. É uma vida muito limitada. A vida pode ser muito mais ampla se você descobrir um único fato, isto é, tudo à sua volta que você chama de vida foi criado por pessoas com inteligência semelhante à sua. E você pode mudá-la. Você pode influenciá-la. Quando você aprender isso, nunca mais vai ser o mesmo. Steve Jobs. As águas cintilantes do lago Washington, vistas do gramado de uma mansão em que eu me encontrava, eram formidáveis. Conversas zumbiam à minha volta. Copos tilintavam enquanto o vinho era servido.
O aroma doce e picante de churrasco encheu o ar. Bem atrás de mim estava Bill Gates, proprietário da casa. Um dos homens mais ricos do mundo e lendário fundador da gigante da tecnologia Microsoft conversava com seus outros jovens convidados. Eu tinha 22 anos e trabalhava há algumas semanas como estagiário na Microsoft, e me divertia no churrasco anual na casa de Bill Gates para dar as boas-vindas aos novatos da empresa. Naquela época, trabalhar para a Microsoft era como trabalhar para a Apple ou a Google atualmente. E eu estava lá. Havia muita empolgação no ar. Éramos como alunos da Hogwarts, escola de magia do filme Harry Potter, encontrando Dumbledore pela primeira vez. Durante anos, eu tinha me esforçado para alcançar esse objetivo. Primeiro, estudei feito louco para tirar boas notas na escola e poder entrar em uma das melhores faculdades de engenharia do mundo, a Universidade de Michigan, onde estudei engenharia elétrica e ciência da computação. Na Malásia, onde vivi até os 19 anos, assim como em outras partes da Ásia, a norma era que famílias e educadores promovessem a ideia de se tornar um engenheiro, advogado ou médico. Quando criança, lembro-me de me dizerem que, se você era inteligente, é o que faria. Era simplesmente a maneira pela qual o mundo funcionava. No entanto, a triste verdade era que eu detestava as aulas de computação na faculdade. O que eu realmente queria era ser fotógrafo ou ator de teatro. Fotografia e artes cênicas eram as únicas aulas em que eu tirava nota 10. Mas, segundo as regras, aquelas não eram carreiras aceitáveis, de modo algum. Assim, desisti delas em favor da programação. Eu tinha de ser prático e realista. Conseguir boas notas. Trabalhar das 9 às 5. Poupar dinheiro para uma aposentadoria saudável. Se eu fizesse tudo certo, seria um sucesso. E eu estava começando a ter êxito. Ter a honra de estar na casa de Bill Gates e trabalhar em sua empresa em seu apogeu era fantástico. Meus professores ficaram entusiasmados por mim. Meus pais estavam empolgados. Aquilo fazia as horas de estudo e os sacrifícios de meus pais valerem a pena. Eu tinha feito tudo o que me pediram. Agora era hora de colher as recompensas. Eu tinha chegado. E eu estava parado na casa do fantástico Bill Gates com uma carreira estendida à minha frente. Mas, no fundo, eu sabia que tinha um problema. Naquele fatídico dia, no verão de 1998, eu tinha conseguido duas coisas: primeiro, completar uma jornada longa de muitos anos, e, segundo, compreender com dor no coração que tinha caminhado na direção errada todo o maldito tempo. Veja, eu realmente desgostava do meu trabalho. Eu ficava sentado na minha sala particular na sede da Microsoft, olhando para o meu monitor de 3 telas, e contava os minutos até poder escapar. Eu tinha tanta aversão ao trabalho que, apesar de Bill Gates estar parado a uma curta distância de mim, cercado por meus colegas, eu me sentia envergonhado em apertar sua mão. Eu sentia que não deveria estar ali. Assim, algumas semanas depois, eu me demiti. Ok, fui demitido. Eu fui covarde demais para assumir e pedir demissão. Estudar em uma faculdade de engenharia de computação de primeira linha, conseguir a cobiçada entrevista e então abocanhar o ainda mais cobiçado emprego na empresa na qual meus colegas estavam loucos para entrar, chegar tão longe e então desistir desapontaria muitas pessoas. Assim, fiz a próxima melhor coisa que um fracote de 22 anos poderia fazer. Deliberadamente fiz de tudo para ser demitido. Eu simplesmente dei uma mancada e fui pego jogando videogames na minha mesa vezes demais durante o horário de trabalho até que meu gerente se viu obrigado a me demitir. Assim, como dizem, aconteceu. Voltei à faculdade e fui cambaleando até a reta final. Eu não tinha ideia do que faria depois da formatura e me sentia um idiota por ter perdido a grande oportunidade na Microsoft. Acontece que sair de lá foi uma coisa boa. Eu não estava somente deixando um emprego e um caminho profissional. Eu também tinha decidido parar de seguir as regras socialmente aprovadas de como a vida deveria funcionar. Vamos admitir que não está funcionando. Não achei que havia algo errado em ser um engenheiro de computação quando segui meu próprio caminho em vez de escolher o caminho do emprego prático e realista. Mas eu achava e ainda acho que há algo errado com a ideia de que devemos trabalhar com algo que não nos desperta nenhuma paixão só porque é a norma ou a regra do mundo em que nascemos. No entanto, muitos fazem exatamente isso. Segundo um estudo do Gallup, que escutou mais de 150 mil americanos, 70% dos entrevistados disseram que não se sentiam compromissados com o trabalho. Considerando a quantidade de tempo que passamos no emprego, um trabalho pelo qual não temos paixão faz com que nos arrisquemos a uma vida pela qual não sentimos paixão. Mas não são apenas nossas ideias sobre carreiras que estão erradas. Pense nas seguintes estatísticas. Item 40 a 50% dos casamentos americanos acabam em divórcio. Item uma pesquisa da Harris mostrou que somente 33% dos americanos entrevistados alegaram ser muito felizes. Item segundo a CNBC, um relatório recente elaborado pela Pew Charitable Trusts, que analisou a dívida ao longo das gerações, constatou que 8 em 10 americanos estão endividados de alguma forma, geralmente devido a uma hipoteca. Item segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, mais de 1/3 dos adultos nos Estados Unidos são obesos. Atualmente. Assim, nossas carreiras, nossa vida amorosa, nossa felicidade, nossa situação financeira e nossa saúde estão em condições bastante inadequadas. Como chegamos aqui, e como podemos escapar? Há muitos motivos pelos quais essas coisas acontecem.
Mas eu digo que um dos principais é a tirania das regras, regras que sugerem que deveríamos viver de uma determinada maneira porque todos os outros também parecem estar fazendo a mesma coisa. Item eu deveria aceitar esse emprego. Item eu deveria namorar/casar com esse tipo de pessoa. Item eu deveria frequentar essa faculdade. Item eu deveria escolher essa matéria. Item eu deveria morar nessa cidade. Item eu deveria ter essa aparência. Item eu deveria me sentir dessa maneira. Não me entenda mal. Às vezes, as pessoas precisam aceitar empregos de que não gostam para poder pagar as contas. Elas vivem em lugares que não escolheriam porque é o que podem pagar no momento ou porque têm responsabilidades familiares. Mas há uma grande diferença entre se curvar diante das necessidades da vida e aceitar cegamente que se deve vivê-la de acordo com regras preconcebidas. Uma das chaves para ser extraordinário é saber quais regras seguir e quais quebrar. Com exceção das regras da física e das regras da lei, todas as outras estão abertas a questionamentos. Para compreender isso, primeiro temos de compreender por que essas regras existem. O alvorecer das regras. Afinal, quem criou as regras do mundo moderno? Para tentar responder a essa pergunta, vamos dar um rápido salto para o princípio da história da humanidade. Em seu fascinante livro, Sapiens, o historiador Yuval Noah Harari, Ph.D., apresenta a ideia de que, em certo ponto da história, pode ter havido 6 diferentes tipos de seres humanos vivendo no planeta ao mesmo tempo. Havia o Homo sapiens, o que todos nós somos. Mas havia também o Homo neanderthalensis, o Homo soloensis e o Homo erectus, entre outros. Contudo, ao longo do tempo, todos os não sapientes, como os neandertais, foram extintos, deixando o Homo sapiens como nossos avós pré-históricos. O que ajudou os sapiens a sobreviver? O motivo para o nosso domínio exclusivo, segundo Harari, foi o uso da linguagem e, especificamente, sua complexidade em comparação à de outros. Primatólogos que estudaram macacos descobriram que eles podem alertar outros do grupo para o perigo, com algo como, digamos, cuidado tigre. Mas os nossos antepassados sapientes tinham cérebros muito diferentes. Em contraste, sapientes podiam realmente dizer, ei, esta manhã vi um tigre perto do rio. Vamos ficar aqui até ele sair para caçar, e então podemos ir até lá para comer, certo? Nossos ancestrais sapientes tinham a capacidade de comunicar informações complexas e importantes à sobrevivência pelo uso efetivo da linguagem. A linguagem nos permitiu organizar grupos de pessoas a fim de partilhar notícias sobre perigos ou oportunidades. Para criar e ensinar práticas e hábitos, comunicar não apenas onde estavam as frutas silvestres na beira do rio, mas também como colhê-las, cozinhá-las e conservá-las, o que fazer se alguém comesse demais e até quem deveria se servir da primeira porção mais generosa. A linguagem nos permitiu reter o conhecimento passando-o de uma pessoa a outra, de pais para filhos, de geração a geração. Não podemos subestimar o poder que sucessivas gerações obtiveram por literalmente não ter de reinventar a roda. A linguagem deu origem a uma maravilhosa complexidade em todos os níveis. Mas a maior vantagem da linguagem é que ela nos possibilitou criar todo um mundo novo em nossa cabeça. Podíamos usá-la para criar coisas que não existiam no mundo físico, mas simplesmente como entendimentos em nossa mente, para formar alianças, criar tribos e desenvolver diretrizes de cooperação dentro e entre grupos cada vez maiores. Ela nos permitiu formar culturas, mitologias e religiões e, então, nos mobilizar para ir à guerra por causa dessas culturas, mitologias e religiões. Essas e outras mudanças, impulsionadas por avanços em nosso raciocínio e melhoradas por nossa capacidade de usar a linguagem para partilhar o que sabíamos, foram realmente revolucionárias na verdade, reunidas, Harari as chama de revolução cognitiva. Você pode ver uma coisa que não tem um nome. Se você não acredita na intensidade com que a linguagem moldou a nós e ao nosso mundo, aqui está um fato intrigante mostrando a sua força. A cor azul existia em culturas antigas. Segundo um vídeo da Radiolab intitulado Why Isn't the Sky Blue? Porque o céu não é azul, conforme relatado na Business Insider, na antiguidade não havia uma palavra para azul em diversos idiomas, nem em grego, nem em chinês, nem em japonês ou hebraico. Homero, na Odisseia, não mencionou a cor azul ao se referir ao céu ou ao mar Egeu, que ele chamou de vinho escuro. A palavra azul tampouco apareceu em outros escritos antigos ricos em descrições e detalhes visuais. Assim, surge a pergunta, você consegue ver uma coisa que não tem nome? O pesquisador Jules Davidoff estudou essa questão em uma determinada tribo chamada Imba, na Namíbia. Os Imba têm várias palavras diferentes para verde, mas nenhuma para azul. Como parte da pesquisa, foi mostrado aos membros da tribo um padrão circular de quadrados. Todas as praças eram verdes, exceto uma, que era evidentemente azul, como na imagem a seguir. Estranhamente, quando os membros da tribo viram a imagem e foram solicitados a apontar o dissidente, não conseguiram selecionar o quadrado azul como sendo diferente, foram lentos ao fazê-lo, ou escolheram o quadrado errado. Mas quando lhes foi mostrado um padrão circular de quadrados verdes com um quadrado com um tom sutilmente diferente, e, para muitos de nós, difícil de discernir, de verde, eles o encontraram rapidamente. O que seria fácil para nós não foi fácil para eles. O que seria difícil para nós foi fácil para eles. Os Imba não tinham uma palavra para azul e, assim, não conseguiram identificar com facilidade um quadrado azul entre vários quadrados verdes, uma tarefa muito fácil para a maioria de nós. No entanto, eles puderam discernir nuances de verde que nunca notaríamos. Assim, parece que podemos discernir mais facilmente o que a linguagem delineia. Nossa linguagem molda o que vemos.
Os mundos duplos em que vivemos. Como foi milagrosa essa capacidade que a linguagem nos conferiu para recuar e observar nossas vidas, avaliar a margem do rio, avaliar risco e oportunidade e, então, buscar não apenas vantagens para nós mesmos, mas também algo para retornar à nossa tribo e partilhar nossos pensamentos com os outros. Juntos nós ficamos mais conscientes, mais capazes de planejar e vencer os desafios, de inventar soluções para os problemas e, então, poder ensinar essas soluções para outras pessoas. A linguagem se tornou o elemento básico da cultura. Essas diretrizes para viver, desenvolvidas e passadas adiante pela linguagem, acabaram evoluindo e se transformando nas regras que regem nossas culturas. Nossas culturas nos ajudaram a compreender o sentido de nosso mundo, processar os acontecimentos com rapidez, criar religiões e estados-nações, treinar nossos filhos para que tenham maior probabilidade de progredir e abrir a nossa gama de frequências mentais e físicas para poder realizar mais com nosso grande cérebro do que apenas tentar sobreviver até o dia seguinte. Naturalmente, a cultura tem um lado mais sombrio, quando ficamos tão focados em nossas regras e as transformamos em leis sobre como a vida deveria ser e rotulamos pessoas ou processos como bons ou ruins quando não as seguem. Você deveria viver assim. Você deveria se vestir desse jeito. É dessa maneira que as mulheres, as crianças, os doentes, os idosos ou os diferentes deveriam ser tratados. A minha tribo é superior à sua tribo. Meu modo de ser é correto, o seu é errado. Meu Deus é o único Deus. Criamos esses mundos complexos e, então, literalmente os defendemos com nossa vida. A linguagem e as regras que definem a nossa cultura podem custar vidas, assim como cultivá-las. Bem-vindo à paisagem cultural. Com essa vasta estrutura de crenças e práticas que desenvolvemos para navegar no mundo, realmente criamos um novo mundo colocado em cima do que vivemos todos os dias na conhecida margem do rio. Desde então, temos vivido em dois mundos. Existe o mundo físico da verdade absoluta. Este mundo contém coisas com que provavelmente todos concordarão. Esta é a margem do rio, rochas são duras, água é molhada, fogo é quente, tigres têm dentes grandes e dói quando eles te mordem. Não há o que discutir aqui. Mas também há o mundo da verdade relativa. É o mundo mental das ideias, dos construtos, conceitos, modelos, mitos, padrões e regras que desenvolvemos e passamos de uma geração a outra às vezes por milhares de anos. É aqui que residem conceitos como casamento, dinheiro, religião e leis. Essas são verdades relativas porque essas ideias são verdadeiras somente para uma determinada cultura ou tribo. O socialismo, a democracia, nossa religião, ideias sobre educação, amor, carreira e todos os outros deveriam não são nada mais que verdades relativas. Elas simplesmente não são verdadeiras para todos os seres humanos. Chamo esse mundo de verdade relativa de paisagem cultural. Nadamos na paisagem cultural a partir do momento em que nascemos. Nossas crenças sobre o mundo e nossos sistemas de funcionamento no mundo são implantados em nosso cérebro de bebê por meio do fluxo e progressão da cultura da mente das pessoas que nos rodeiam. Mas há um problema. Muitas dessas crenças e sistemas são disfuncionais, e, embora a intenção seja a de nos orientar, na verdade elas nos mantêm trancados em vidas muito mais limitadas do que as que seríamos verdadeiramente capazes de viver. O peixe é o último a descobrir a água na qual nadou a vida inteira. Da mesma forma, poucas pessoas descobrem o quanto o mundo secundário da paisagem cultural é de fato penetrante e poderoso. Não somos tão independentes. Tampouco somos tão dotados de um livre pensamento quanto gostaríamos de acreditar que somos. O mundo da verdade absoluta baseia-se em fatos. O mundo da paisagem cultural baseia-se em opiniões e convenções. No entanto, apesar de existir somente em nossas cabeças, ele é muito, muito real. Como pode um mundo que existe em nossa cabeça ser real? Pense nesses exemplos ou construtos mentais que criamos que não existem no mundo físico mas que são muito reais para nós. Item: não posso desenhar uma caloria ou apontar para uma, mas sei que ingerir muitas delas vai me deixar com pneuzinhos. Item: não posso tocar ou ver a meditação, mas mais de 1.400 estudos científicos mostram que ela influencia o corpo e a mente de formas positivas, do aumento da longevidade à melhora da criatividade. Item: você e eu podemos não concordar sobre como definir Deus, mas Deus existe em formas únicas e diferentes para muitas pessoas e grande parte da humanidade se baseia nele. Mesmo que alguém seja da opinião de que Deus é imaginário, ele continua sendo uma sintaxe poderosa no cérebro que influencia o modo de vida de bilhões de pessoas. Item: corporações não existem realmente no mundo físico. Você preenche formulários e recebe um pedaço de papel que declara a formação da entidade. Mas esse pedaço de papel estabelece uma série de leis e construtos que permitem que um grupo de pessoas se reúna e construa algo que não poderiam construir sozinhas. Item: não podemos ver ou tocar leis, elas são apenas acordos entre grupos reunidos em comunidades chamadas cidades, estados e países. Mas elas permitem que imensos grupos de pessoas vivam em relativa harmonia. Item: existe um construto muito difundido chamado casamento, no qual se espera que duas pessoas se comprometam uma com a outra pelo resto da vida e, mesmo assim, cada cultura tem ideias diferentes sobre o que esse comprometimento deve significar física, emocional e financeiramente. Item: em muitas culturas, há um construto chamado aposentadoria, em que se espera que as pessoas alterem drasticamente suas atividades após certa idade. Item: não existem fronteiras reais desenhadas na Terra, e a subjetividade das fronteiras se torna dolorosamente óbvia quando sumariamente as desenhamos, como acontece com frequência em tempos de tratado. Mesmo assim, bilhões de pessoas pertencem a lugares definidos por fronteiras chamados nações.
Dessa forma, nossos pensamentos literalmente constroem nosso mundo. Criamos e recebemos esses construtos. Nós os transmitimos de geração a geração. Eles podem ser incrivelmente capacitantes ou totalmente demolidores. Pela conveniência de operar sem pensar em um mundo complexo, aceitamos muitos desses construtos da paisagem cultural como verdadeiros. O problema é que muitos deles passaram há muito tempo de sua data de validade. Dá uma pausa, Saindo da por favor. paisagem cultural. Se tanto do que chamamos vida é Muito bem. Ô, Sol, tenta restartar seu programa aí, etc. Ver se acelera isso, porque tá muito lento mesmo. Tá dando um sobe, aí desce. Enquanto eu comento algumas coisas aqui, vê se você consegue corrigir isso aí, tá? Tá falando sobre polaridade, né? Seja bem-vinda, Márcia Rocha. Acho que é a primeira vez que você está aqui, pelo menos eu não havia te visto antes. Você possa estar desfrutando e possa estar colaborando com a sua existência. Muito bem, então, ele está falando sobre a polaridade aí, e como você entender que é uma verdade relativa e não uma verdade absoluta, né, sobre as coisas. O que tem a ver com essa paisagem cultural, ou seja, os costumes da moral de uma cultura, ou mesmo os acordos éticos ali. Não confundir isso com uma verdade absoluta, né? Então, ter os mundos duplos que vivemos, né? Ele colocou aqui, como foi milagrosa a capacidade que a linguagem, a língua, né? Essa comunicação, mas ela pode ser confusa. Esse fato de nós nos comunicarmos, né? Isso é fantástico, né? É isso que ele traz. Como pode ver uma coisa que não tem nome, né? O azul, por exemplo, né? Foi determinado azul, mas poderia ser determinado verde. Eu sempre brinco, como é que você consegue firmar que o azul que você está vendo é o azul que o outro está vendo? Não há comprovação disso. Você pode estar vendo azul e eu vendo verde. Mas aquela tonalidade foi convencionada como X na história. E assim é passado. Aquilo que é verde é passado para você como azul. Porque o outro está vendo. Isso é uma doideira, né? Ou seja, pode ser tão absurdo como eu estou colocando, de um verde para um azul, de um vermelho para um amarelo, como pode ser uma coisa só de intensidade. Quantas pessoas que falam, não, isso aqui é verde, né? Porque é um turquesa, para o outro é azul, para o outro é verde, mas está ali naquela nuance. E entender que tem verdades relativas aí na história. Interessante isso. Ele está trazendo no livro. Conseguiu aí, Sol? Saindo da paisagem cultural, se tanto do que chamamos vida é criado, em grande parte, por nossos pensamentos e crenças, então muito do que aceitamos como real, todos os construtos, regras e deveria da paisagem cultural, não é nada mais do que uma operação acidental da história. Quase sempre não há uma base racional que prove que o que estamos fazendo é o jeito certo ou apenas o único jeito de fazer as coisas. Muitos dos fatos que você acredita serem verdadeiros estão na sua cabeça. Como eles foram para lá, como Steve Jobs disse, eles foram criados por pessoas não mais inteligentes que você. Quando você compreender que as regras não são absolutas, vai poder aprender a pensar fora da caixa e viver além dos limites impostos pela paisagem cultural. Compreender que o mundo em que você vive existe dentro de sua cabeça ou coloca na posição de comando. Você pode usar sua própria mente para desconstruir as crenças, os sistemas e as regras de acordo com os quais tem vivido. As regras são muito reais na medida em que realmente influenciam a ação das pessoas e sociedades, mas muito real não significa muito certo. A paisagem cultural é tão forte, tão autorrecompensadora que nos convence de que a vida deve se desenvolver de determinada maneira. Está tudo bem se você pretende viver uma vida regular e segura. Não há nada de errado com isso. O problema acontece quando a segurança dá lugar ao tédio e, finalmente, a estagnação. Começamos a vida com intensidade. Quando crianças, aprendemos, crescemos e mudamos em um ritmo estimulante. No entanto, para a maioria das pessoas, quando elas se formam na faculdade e começam suas carreiras, esse crescimento desacelera e acaba por levar a uma estagnação insidiosa e entediante. Se representássemos isso em forma de com inovações em carros elétricos na Tesla Motors, energia solar como a Solar City, transporte com sua ideia Hyperloop e viagens espaciais como as SpaceX. Ele provavelmente é o maior empreendedor no planeta hoje em dia. Eu tinha uma pergunta simples a fazer a Elon.
Estar na presença de uma lenda viva me deixou um pouco nervoso, de modo que minha pergunta saiu desajeitada. Elon, você realizou algumas coisas bastante grandiosas, coisas com que a maioria das pessoas nunca sonhou. No entanto, quem é Elon Musk? Isto é, se pudéssemos colocá-lo em um processador e processá-lo para destilar sua essência, qual seria ela? Elon riu diante da estranha pergunta e da ideia de ser processado, mas então contou a seguinte história. Logo no início, eu entrei na Netscape para pedir emprego. Fiquei sentado na recepção segurando meu currículo, esperando calmamente que alguém falasse comigo. Ninguém falou. Esperei. Elon mencionou que não tinha ideia de que protocolo seguir. Ele apenas esperou, imaginando que alguém se aproximaria e o convidaria para uma entrevista. Mas ninguém falou comigo, ele disse. Então pensei, que se dane, vou começar a minha própria empresa. O mundo mudou totalmente naquele dia. Elon prosseguiu e começou uma pequena empresa de anúncios classificados em 1995 chamada Zip2 com $28 mil. Ele a vendeu em 1999 e embolsou 22 milhões de plural currency dólares. Ele então usou a receita inesperada e fundou uma empresa para desafiar as regras do sistema bancário comercial online que se desenvolveu e transformou no PayPal, mas ele não parou ali. Em 2002, ele fundou a SpaceX para construir um foguete melhor. E, em 2008, ele assumiu a liderança da Tesla Motors para ajudar a construir carros elétricos comerciais. Do sistema bancário para a exploração do espaço a carros elétricos, Elon desafiou regras que poucas pessoas ousariam questionar e, no processo, deixou um legado enorme ao planeta. Elon também partilhou muitas coisas. Nós vamos explorar essas outras porções de sabedoria em outros capítulos. Mas, primeiro, deixe-me apresentar a Lei 1. Lei 1, transcenda a paisagem cultural. Mentes extraordinárias são boas em ver a paisagem cultural e são capazes de escolher seletivamente as regras e condições a seguir em comparação com aquelas que devem questionar ou ignorar. Portanto, elas tendem a tomar o caminho menos percorrido e inovar sobre a ideia do que significa viver verdadeiramente. Porque segurança é superestimada, a paisagem cultural destina-se a nos manter em segurança. Mas, como mencionei, a segurança é superestimada. Elon Musk respondeu à minha pergunta. Ele falou longamente sobre sua jornada e o que o impulsionou, mas ele terminou com uma frase memorável: tenho alta tolerância à dor. Elon submergiu de profundos mergulhos à medida que construía suas empresas. Ele contou como, em O problema vai ser... Ok. A questão é eu fazer os comentários aqui. Mas tudo bem. Depois a gente vai achando isso. Mas funcionou, né? Funcionou. Questão também que se eu deixo a tela pequena para ele passar, porque se eu amplio a tela, eu tenho que ficar rodando a tela. Se eu ajusto o tamanho dela, aí vocês não enxergam, entendeu? Essa é uma questão que eu não consegui resolver. Mas tudo bem, vamos assim hoje e vai resolver. Elon Musk, né? O segredo é a tolerância à dor. Olha que interessante. Eu avançaria dizendo a ressignificação da dor. Entender que a dor faz parte, você não ficar preso nela, no sofrimento, né? Na sofrência da dor, e entender que está ali, está a dor, solução, vamos para cima. Cara, a história do Elon Musk é muito interessante, como um todo, e, sobretudo, da SpaceX, como ele conseguiu criar esse lugar. Ele pegou toda a fortuna dele, que não era pouca, ele vendeu a PayPal, foi ele que criou a PayPal, ele vendeu a PayPal por $200 milhões. Ele guardou 100 milhões e usou 100 milhões para criar a SpaceX e a Tesla, que é essa agência de carro. E uma outra que as pessoas não sabem, que chama uma empresa de inteligência artificial, né? Ele comprou o Twitter. E é muito interessante pensar nessa coisa do Twitter. Eu falei ontem sobre isso, né? Só fazendo um parênteses, já que a Lúcia Solange trouxe isso, né? Então, o que permitiu ele comprar o Twitter, né? O porquê? Estava uma discussão a respeito de comprar o Twitter, não comprar o Twitter, no Pânico. Eu adoro o Pânico, cara, assistir o cara, e está muito legal, porque eles estão fazendo piada, mas trazendo mais contexto. E o Emílio Surita, que é o cara que comanda lá há 38 anos, o Pânico, é um cara super inteligente. Eles estavam discutindo sobre essa questão da compra do Twitter, e discutindo, o pessoal discutindo por que ele comprou. Uma hora o Emílio perdeu a paciência, às vezes ele perde a paciência. Eu me reconheço nele. Às vezes ele perde a paciência. Ele falou assim, ele comprou porque ele tem dinheiro, porra! Você está entendendo? Ele quis comprar, você entendeu? Os caras encheram o saco dele, ele falou, vou lá e compro essa merda. E comprou! E é isso, entendeu? Se o cara tem recurso, ele faz o que ele quiser nesse mundo.
e começou a bater na mesa, você entendeu? E é isso, entende? As pessoas confundem espiritualidade com pobreza, cara. E a pobreza é de espírito, entendeu? O negócio, entende? O cara comprou porque ele quis comprar, agora ele abre lá, escreve o que ele quiser, libera para quem ele quiser. Sabe o cara que tem a bola, só que não tem mimimi? A bola é minha, eu jogo como eu quero, não deixo o saco. Tudo bem, ele tem ética, etc. Não é o mimizento, entendeu? Que fica, porque eu tenho a bola, acabou o jogo. Porque eu tenho o jogo, eu destruo o jogo. Não é isso, né? É um cara super inteligente. Então, voltando aqui, fechando parênteses. Aqui. Cara, ele foi lá e qual que era a ideia da SpaceX? Fazer um foguete com material mais barato e mais resistente e reutilizável. Ele sabia que o lance estava na questão do reutilizável. Ele conseguia pegar o buster, que é o que impulsiona o foguete, e trazer de volta. Foi isso que ele sacava, mas, sobretudo, com peças baratas. E a ideia dele era testar e corrigir. Não importa que dê errado. É para dar errado. Dá, destrói, aprende com o que destruiu e constrói de novo e vai. Só que, uma coisa é o cara fazer isso com um sistema online, que é o que ele fazia com a PayPal, num esquema de startup. Outra coisa é ele fazer com um foguete, entendeu? Que custam milhões de dólares. Então, ele foi lá, destruiu o primeiro foguete. Os caras não deu certo, não subiu. Foi lá, destruiu o segundo foguete, cara. Não subiu. O terceiro tinha um satélite já junto, que os caras iam subir. Não subiu, explodiu. No meio da viagem, explodiu. E aí, ele não tinha mais grana do que ele investiu. Ele teve que pegar esses 100 milhões de dólares que ele tinha reservado, entendeu? Ou ele colocava naquilo, ou ele tinha que abrir mão de uma das empresas. Ele falou, não vou abrir mão de nenhuma das empresas. Pegou os 100 milhões, investiu 100 milhões nas duas empresas e assumiu a engenharia dos foguetes. Afastou o engenheiro, falou, deixa que eu faça essa bagaça aqui. E aí subiu, o quarto foguete subiu, cara. E aí é isso hoje, né? O cara tem um contrato de 4 bilhões de dólares com a NASA, com o governo americano. Ele vai fazer a parte do satélite da Lua para a Lua. É isso que ele vai fazer, vai transportar muita coisa. Ele está criando a Starship, que é uma outra nave, que vai levar material para a Lua, e ele vai fazer o translado da Estação Espacial Lunar para a Lua. Ele vai fazer esse caminho, na SpaceX. Enfim, doideira. Senão a gente vai ficar aqui só falando do Elon Musk, e não é o caso, mas uma mente extraordinária, entendeu? Por isso que ele está trazendo... E hoje, com certeza, Viva não sei se é a mais extraordinária, mas é uma das mais extraordinárias do mundo, né? Quer modelar alguém? Modela o Elon Musk. É simples assim. A agenda dele, as reuniões são de 5 minutos. Não duram mais de 5 minutos. Ele não toma café da manhã, ele almoça fazendo reunião, tudo que todo mundo condena. Você tem que parar, ficar, comer, etc. Ele faz tudo ao contrário, cara. Ele fala café da manhã é perda de tempo. Ele vai comendo e fazendo as coisas, que é um pouco que a gente está fazendo aqui. A gente assiste, lê o livro, está lavando roupa, cara, está comendo, está não sei o quê, nós estamos escutando e lendo e debatendo. É isso. Esse é o mundo de hoje, acelerado. E não adianta chorar. Se quiser chorar, pode chorar. 5 minutos e pronto, volta. Vamos nessa, queridos? Vamos continuar, vamos ver o que eu consigo aqui. Como, em 2008, os 3 primeiros foguetes da SpaceX explodiram. Um quarto fracasso acabaria com a empresa. Ao mesmo tempo, a Tesla Motors não conseguiu obter financiamento e estava ficando sem dinheiro. Elon teve de usar a maior parte dos lucros obtidos da venda da PayPal para financiar essas empresas e teve de pedir dinheiro emprestado a fim de pagar o aluguel. No entanto, ele passou essa fase difícil. Embora quebrar as regras da paisagem cultural possa realmente parecer amedrontador, notei um padrão que se repetia com frequência.
Um desses tropeços, é claro, foi o acidente infeliz na Microsoft seguido pela formatura medíocre. Sem outras perspectivas de emprego depois de perder a oportunidade na Microsoft, mudei para Nova York e fui trabalhar para uma organização sem fins lucrativos com um salário abaixo da linha da pobreza. Minha família e meus amigos pensaram que eu tinha enlouquecido. Ganhar um salário tão baixo significava que eu não podia pagar o aluguel de um apartamento. Na Microsoft, eu tinha um apartamento incrível com meu próprio quarto. Na cidade de Nova York, eu dividia um estúdio em Chelsea com um colega chamado James, um pequeno apartamento sujo com móveis que inquilinos anteriores tinham pegado na rua. Nosso sofá e os colchões estavam cobertos por manchas escuras que podiam ser de sangue, mofo ou coisa pior. Eu não ousava pensar o que poderia ser, mas eu me lembro vivamente de uma noite em maio de 2000. Eu tinha convencido a ruiva da Estônia que conheci em uma viagem de trabalho à Europa a me visitar em Nova York. O único problema era que ela ia ficar comigo no horrível apartamento em Chelsea, algo que me deixava profundamente constrangido. Cristina chegou ao apartamento e estava tão empolgada por estar em Nova York que imediatamente correu para a cama de James e começou a pular entusiasmada por finalmente estar visitando a cidade. HM, essa é a cama do meu companheiro de apartamento, eu disse. A minha fica daquele lado. Você divide apartamento? Então você não mora aqui sozinho? Mas como nós, você sabe, vamos ter alguma privacidade? Ela perguntou. Questionar as regras e sair da sua zona de conforto. O que vem a seguir nos próximos capítulos, vou ajudá-lo a analisar as crenças e os sistemas em sua vida e decidir quais estão levando você para frente e quais o estão impedindo de avançar. Vou fornecer as chaves para destrancar seu potencial para se tornar extraordinário. Isso significa sacudir os grilhões da bagagem cultural do passado, expandindo sua visão do futuro, e experimentar uma mudança radical em como você encara a vida, funciona no mundo, persegue metas e interage com os outros. Juntos, vamos buscar um nível de consciência avançada na qual poderemos ver nossos padrões e ultrapassá-los, e compreender que, apesar de pertencermos a uma determinada cultura, nação ou religião, somos apenas parte delas porque nascemos em uma determinada família em um determinado tempo e local, e que o mesmo se aplica a todos os outros seres humanos na Terra. Nossas experiências individuais na paisagem cultural nos transformaram em quem somos. Mas o que vai acontecer se aprendermos a transcender a paisagem cultural? Quando aprendermos que ninguém está em melhores condições que ninguém, que nenhum de nós é superior aos demais, e que cada um de nós pode ser extraordinário? Um aviso importante antes de continuarmos, preciso dar um aviso. Questionar muitas regras da paisagem cultural não vai ser fácil. Aqui está uma lista parcial de todas as coisas que podem dar errado se você continuar a ler este livro. Você pode irritar pessoas amadas ao decidir questionar suas expectativas em relação a você. Você pode decidir terminar um relacionamento atual. Você pode decidir criar os filhos de acordo com crenças diferentes. Você pode resolver questionar sua religião ou criar o seu próprio sistema religioso personalizado. Você pode repensar sua carreira. Você pode ficar obcecado em ser feliz. Você pode decidir perdoar alguém que o magoou no passado. Você pode rasgar a sua lista de metas atuais e fazer uma nova. Você pode começar uma prática espiritual diária. Você pode se desapaixonar de alguém e se apaixonar por si mesmo. Você pode decidir deixar sua carreira e começar um negócio. Você pode decidir deixar seu negócio e começar uma carreira. Você pode encontrar uma missão que o deixe muito empolgado e um tanto amedrontado. Tudo começa em questionar as regras aceitas da paisagem cultural. Meu amigo Peter Diamandis, onde aprendemos que grande parte do funcionamento do mundo se baseia nas regras estúpidas passadas de geração a geração. Você vai descobrir que muitas das verdades a que nos apegamos dependem grandemente do nosso próprio ponto de vista. Quem é mais idiota? O idiota ou o idiota que o segue? Ditados de Obi-Wan Kenobi. Guerra nas Estrelas. Mentiras que escolhemos aceitar. No capítulo 1, analisamos como seres humanos existem simultaneamente em dois mundos. Há o mundo físico da verdade absoluta e a paisagem cultural da verdade relativa. Na paisagem cultural, todas as ideias que nos são queridas, nossa identidade, nossa religião, nossa nacionalidade, nossas crenças sobre o mundo, não são nada mais do que construtos mentais que escolhemos aceitar. E como todos os construtos mentais, muitas são apenas opiniões nas quais, destiladas em nós quando crianças e aceitas pela paisagem cultural em que crescemos. Os seres humanos são muito menos racionais do que imaginamos. Muitas ideias que consideramos importantes e às quais nos apegamos como sendo a verdade desmoronam sob inspeção atenta. Nossos construtos mentais sobre o mundo podem mudar, virar, expandir e encolher à medida que as culturas, ideologias e opiniões humanas colidem, dançam e se chocam umas com as outras. Assim como doenças se espalham pelo contágio como o hospedeiro, as ideias também se espalham. Muitas vezes, aceitamos ideias não por uma escolha racional, mas por contágio social, o ato de uma ideia se espalhar de uma mente a outra sem o devido questionamento. Assim, as nossas verdades raramente são ótimos meios de vida. Como o psicólogo do consumidor Paul Marsden, PhD, da London School of Economics, Escola de Economia de Londres, escreveu em um trabalho chamado Memetics and Social Contagion, Two Sides of the Same Coin, Memética e o contágio social, dois lados de uma mesma moeda. Embora possamos gostar de acreditar que decidimos consciente e racionalmente como responder a situações, evidências de contágio social indicam que em alguns momentos isso simplesmente não ocorre. Em vez de gerar e ter crenças, emoções e comportamentos, a pesquisa do contágio social indica que, em um senso muito real, essas crenças, emoções e comportamentos nos têm. Quando não temos certeza de como reagir a um estímulo ou situação, essas teorias indicam que procuramos ativamente orientação nos outros e conscientemente os imitamos. É uma declaração atordoante. O Dr. Marsden está afirmando que quando tomamos decisões, temos maior probabilidade de nos submetermos ao consciente coletivo do que tomar uma decisão baseada inteiramente em nossos pensamentos e melhores interesses. Não temos crenças tanto quanto as crenças nos têm. O Dr. Marsden continua. As evidências mostram que herdamos e transmitimos comportamentos, emoções, crenças e religiões não por escolha racional, mas por contágio. Talvez esta seja a frase mais importante no ensaio do Dr. Marsden. Nós pensamos estar tomando uma decisão racional, mas, muitas vezes, a decisão tem pouco a ver com racionalidade e mais com as ideias que nossa família, nossa cultura e nossos semelhantes aprovaram. Não há nada de errado em aceitar ideias da sociedade em que vivemos, mas à medida que nosso mundo passa por mudanças exponenciais a um ritmo desconcertante, seguir as massas e fazer o que sempre foi feito não é o caminho que leva a ser extraordinário. Ideias, costumes e cultura devem evoluir e mudar, e ficamos em melhores condições quando os questionamos. Intelectualmente, sabemos que esse tipo de mudança acontece, no entanto, bilhões de pessoas se apegam a regras autodestrutivas do passado que não deveriam existir no mundo atual porque a tecnologia, a sociedade e a consciência humana simplesmente evoluíram e as ultrapassaram. No capítulo 1, você aprendeu sobre a tribo Imba e sua dificuldade em ver a cor azul por não ter uma palavra para ela. As palavras desempenham um papel importante na cognição. Assim, cunhei uma expressão para essas regras ultrapassadas para podermos enxergá-las melhor. A expressão é regras estúpidas. Regra estúpida, uma definição. Uma regra estúpida é uma regra babaca adotada pela sociedade para simplificar sua compreensão do mundo. Usamos regras estúpidas para categorizar coisas, processos e até pessoas. Regras estúpidas são entregues por nossa tribo, muitas vezes, nossa família, cultura e sistema educacional. Por exemplo, você se lembra de ter escolhido sua religião? Ou de onde tirou as ideias sobre amor, dinheiro e modo como a vida funciona? Muitos não lembram. Muitas regras mais formativas sobre como viver vêm dos outros. E essas
Regras estão fortemente ligadas a ideias do que é bom e ruim, certo e errado. Cada um de nós vive segundo milhares de regras. Quando não temos certeza do que fazer, seguimos o exemplo dos que nos antecederam. As crianças seguem os pais, que seguiram seus pais, que seguiram os deles, e assim por diante de volta no tempo. Isso significa que, muitas vezes, não somos cristãos ou judeus ou de direita ou esquerda, politicamente falando, porque decidimos ser, mas simplesmente porque aconteceu de nascermos em uma determinada família em determinada época e, por meio da mimética, 3, e do condicionamento social, adotamos um determinado conjunto de crenças. Podemos decidir aceitar determinado emprego, como aconteceu comigo quando me tornei engenheiro de computação, cursar uma faculdade de direito, fazer um MBA ou entrar para o negócio da família não porque tomamos uma decisão racional de que esse é o caminho que queremos seguir, mas porque a sociedade nos programou para fazer essa escolha. De um ponto de vista evolucionário, você pode ver como seria eficiente imitar os padrões moldados por aqueles que vieram antes. Ideias como plantar, caçar, cozinhar e comunicar são passadas de geração a geração, permitindo a civilização crescer constantemente, em complexidade e escala. Mas isso significa que talvez estejamos vivendo a vida segundo modelos que não foram atualizados durante anos, décadas e até séculos. Seguir cegamente pode ser eficiente, mas nem sempre é inteligente. Quando analisamos com atenção as regras estúpidas, frequentemente constatamos que elas nos foram impostas por conveniência. Questionar e dissecar essas regras estúpidas é dar um passo na direção do extraordinário. Minha vida questionando as regras estúpidas começou quando eu tinha 9 anos. Aconteceu quando o McDonald's foi aberto perto de minha casa. Parecia que, para todos os lugares para os quais eu me virava, havia anúncios mostrando fotos de irresistíveis cheeseburgers do McDonald's. Cara, eles pareciam ótimos. E assim fiquei ansioso por um lanche feliz. Mas eu tinha sido criado como hindu e, portanto, aprendi que absolutamente, de jeito nenhum poderia comer carne bovina. Nunca. O McDonald's tinha criado um fenômeno de demanda fabricada. Eu nunca tinha experimentado carne bovina, mas, graças a todos aqueles anúncios e imagens de pessoas adorando aquilo, concluí que os sanduíches do McDonald's seriam a melhor refeição que eu poderia provar nos meus 9 anos de vida na Terra. Eu não devia comer carne bovina, pois isso irritaria os deuses, ou algo igualmente assustador. Meus pais sempre me encorajaram a questionar as coisas, de modo que me senti à vontade para perguntar à minha mãe por que eu não podia comer carne bovina. Ela respondeu que isso fazia parte da cultura e religião de nossa família, mas outras pessoas comem carne, porque os hindus também não podem comê-la. Insisti. Mestra sábia como era, ela disse, por que você não tenta descobrir? Na época não havia internet, mas me debrucei sobre a enciclopédia britânica e desenvolvi uma teoria sobre a Índia antiga, hindus, vacas e consumo de carne bovina que contei para minha mãe. Basicamente, ela transcorria dessa forma: mãe, acho que os antigos hindus adoravam criar vacas como animais de estimação porque elas são delicadas e têm olhos grandes e bonitos. As vacas também eram muito úteis, elas podiam morar os campos e fornecer leite. Assim, talvez seja por isso que os hindus daquela época não comiam carne bovina, já que podiam facilmente comer carne de cabra, de porco ou qualquer outro animal não tão incrível. Mas, pelo que verifiquei, temos um cachorro, e não uma vaca, e então acho que eu deveria ter a permissão de comer hambúrgueres de carne no McDonald's. Sei o que se passou na cabeça de minha mãe, mas ela concordou, e foi assim que experimentei meu primeiro hambúrguer de carne. Francamente, ele era superestimado. Contudo, mesmo assim, simples assim, o modelo dogmático de realidade com que eu tinha crescido seguindo cegamente foi destruído. Comecei a questionar tudo mais. Aos 19 anos, descartei a religião, não porque não era uma criatura espiritualizada, mas porque sentia que me chamar de hindu me separava de bilhões de pessoas espiritualizadas que não eram hindus. Eu queria abraçar a essência espiritual de todas as religiões, não apenas a de uma, mesmo quando adolescente, eu não compreendia o conceito de estar ligado a uma única religião por toda a vida. Fui feliz por ter pais que me desafiavam e permitiam que eu criasse minhas próprias crenças. Mas, se um garoto de 9 anos pode derrubar uma regra estúpida, as outras pessoas definitivamente também podem. Tome um momento para pensar sobre as religiões ou normas culturais que foram transmitidas para você. Quantas delas você diria que são realmente racionais? Elas podem ter sido descartadas como modelos ou provadas como sendo falsas por pensadores ou pesquisadores modernos. Muitas podem até causar um terrível sofrimento. Não estou defendendo a ideia de que você rejeite instantaneamente todas as regras que sempre obedeceu, mas você deve questionar suas regras constantemente a fim de viver pelo código que seja mais autêntico no que se refere às suas metas e às suas necessidades. Minha família, cultura, povo sempre agiu assim, não é um argumento aceitável. Regras estúpidas comuns que vale a pena contestar enquanto caminha em direção ao extraordinário. Você deve lembrar que na paisagem cultural não há vacas sagradas que não possam ser questionadas. Nossos modelos de política, educação e trabalho, nossas tradições e cultura e até nossa religião contêm regras estúpidas que vale a pena ignorar. Abaixo estão algumas regras estúpidas segundo as quais vivemos, muitas vezes até sem perceber, e algumas formas diferentes de pensar que passei a adotar sobre elas. Elas estão entre as maiores regras estúpidas que desafiei. Escapar delas mudou minha vida e a fez progredir de modo extraordinário. Essas são as 4 áreas em que decidi eliminar uma regra estúpida de minha visão sobre o mundo. 1. A regra estúpida da faculdade. 2. A regra estúpida da lealdade para com nossa cultura. 3. A regra estúpida da religião. 4. A regra estúpida do trabalho duro. Enquanto você lê isso, pergunte-se se pode estar sendo resfriado por alguma dessas regras estúpidas. 1. Deveríamos conseguir um diploma. 1. Deveríamos conseguir um diploma universitário para garantir nosso sucesso, além de sobrecarregar muitos jovens com uma dívida enorme durante décadas. Estudos mostram que notas em habilidades técnicas específicas para posições que as exigem. Um artigo do Me Perceber e algumas formas diferentes de pensar que passei a adotar sobre elas. Elas estão entre as maiores regras estúpidas que desafiei. Escapar delas mudou minha vida e a fez progredir de modo extraordinário. Essas são as 4 áreas em que decidi eliminar uma regra estúpida de minha visão sobre o mundo. 1. A regra estúpida da faculdade. 2. A regra estúpida da lealdade para com nossa cultura. 3. A regra estúpida da religião. 4. A regra estúpida do trabalho duro. Enquanto você lê isso, pergunte-se se pode estar sendo resfriado por alguma dessas regras estúpidas. 1. Deveríamos conseguir um diploma universitário para garantir nosso sucesso, além de sobrecarregar muitos jovens com uma dívida enorme durante décadas. Estudos mostram que uma educação universitária realmente não garante o sucesso. E um diploma universitário garante ótimo desempenho no trabalho? Não necessariamente. Os tempos estão mudando depressa. Embora o Google, gigante da internet, procure boas notas em habilidades técnicas específicas para posições que as exigem. Um artigo do New York Times de 2014 que detalha uma entrevista com Laszlo Bock, vice-presidente sênior de operações pessoais da Google. Observa que diplomas universitários não são tão importantes como já foram. Bock afirma que quando se observa pessoas que não vão à escola e progridem no mundo, estamos vendo seres humanos excepcionais, e deveríamos fazer todo o possível para encontrar essas pessoas. Ele observou em um artigo de 2013 do New York Times que a proporção de pessoas sem uma formação universitária no Google aumentou ao longo do tempo em certas equipes, somam até 14%. Outras empresas estão observando atentamente. Segundo um artigo de 2015 no Show Guide, Ernst Young, o maior recrutador no Reino Unido e uma das maiores consultorias financeiras do mundo, anunciou recentemente
que eles não vão mais considerar as notas como o principal critério de recrutamento. O artigo citou Magiste Wu Eu, sócia-gerente de talentos da Ernst Young. Qualificações acadêmicas ainda serão levadas em consideração e realmente continuam a ser uma consideração importante ao avaliar candidatos como um todo, mas não mais representaram uma barreira para ingressar na empresa. Eu pessoalmente entrevistei e contratei mais de 1000 pessoas para minhas empresas ao longo dos anos e simplesmente parei de olhar para os diplomas universitários ou até para o nome da faculdade em que o candidato se formou. Eu simplesmente constatei que eles não tinham relação com o sucesso do empregado. Diplomas universitários como um caminho para uma carreira bem-sucedida podem, dessa forma, não ser nada mais que uma regra estúpida social em massa que está desaparecendo rapidamente. Isso não quer dizer que cursar uma faculdade seja desnecessário. Minha vida na faculdade é uma das melhores lembranças e experiências de desenvolvimento que já tive. Contudo, pouco disso tem a ver com minha verdadeira formação atual, ou com o que estudei. 2. Deveríamos nos casar com alguém com a mesma religião ou etnia. Venho de uma etnia minoritária muito pequena do oeste da Índia. Minha cultura é chamada Sindhi. Os Sindhis deixaram a Índia depois de 1947 e estão vivendo como uma diáspora, isto é, espalhados por todo o mundo. Como muitos povos que vivem como uma diáspora, há um firme desejo de proteger e preservar a cultura e a tradição. Como parte disso, em minha cultura, é considerado tabu absoluto casar com alguém de fora de nossa etnia, nem mesmo com outro indiano. Assim, você pode imaginar como minha família ficou chocada quando eu lhes disse que queria me casar com Cristina, hoje minha mulher, que é estoniana. Eu me lembro de meus bem-intencionados pais perguntando: você quer mesmo fazer isso? Os seus filhos vão ficar muito confusos. Por que quer desapontar sua família dessa forma? No início, temi seguir meu coração por sentir que causaria um grande desapontamento para aqueles que eu amava, mas eu me dei conta de que, com uma decisão de vida importante como essa, eu não deveria fazer algo que deixasse outras pessoas felizes e me deixasse infeliz. Eu queria estar com Cristina. Assim, casei-me com ela. Rejeitei a regra estúpida, tão comum em minha geração, de que deveríamos nos casar somente com pessoas de nossa etnia, religião e raça, já que é o meio mais seguro para atingir a felicidade e a coisa certa a fazer para a família ou crença. Cristina e eu estamos juntos há 15 anos, e casados há 12. Nossos 2 filhos, longe de estarem confusos, estão aprendendo várias línguas e alegremente se tornando cidadãos do mundo. Meu filho, Aiden, tinha viajado para 18 países quando completou 18 meses de idade. Meus filhos participam das tradições ortodoxas russas, luteranas e hindus com os avós, mas eles não estão limitados a uma religião. Eles podem experimentar toda a beleza das religiões humanas sem ficarem presos em um só caminho. E nos leva à próxima regra estúpida 3. Deveríamos aderir a uma única religião. Ok, esse é um tema delicado. Realmente precisamos da religião? Pode a espiritualidade existir em dogmas religiosos? Essas são apenas algumas das perguntas feitas sobre religião hoje em dia. Juntamente com o crescimento do fundamentalismo, estamos vendo um crescimento no questionamento dos fundamentos. Você se lembra do dia em que escolheu sua religião? Poucas pessoas se lembram porque poucas pessoas podem escolher a religião. Geralmente, é uma série ou amontoado de crenças implantadas em nossa mente quando somos muito novos, baseadas nas crenças religiosas de nossos pais. E, para muitos, o desejo de pertencer a uma família ou tribo supera nosso processo racional de tomada de decisões e nos faz adotar crenças que talvez sejam altamente prejudiciais. Embora a religião possa ser dotada de imensa beleza, ela também pode apresentar um dogma poderoso que gera uma visão do mundo com culpa, vergonha e baseada no medo. Hoje, a maioria das pessoas no planeta Terra que são religiosas escolhe uma única religião a qual se dedicar, mas essa porcentagem está encolhendo à medida que um número cada vez maior de pessoas, especialmente as milenárias, está adotando o modelo espiritual, mas não religioso. Acho que a religião foi necessária para a evolução humana, ajudando-nos a desenvolver diretrizes para uma boa conduta moral e cooperação dentro das tribos centenas e milhares de anos atrás. Hoje em dia, porém, isso se torna cada vez mais irrelevante. Acredito que a aceitação cega do dogma religioso impede o progresso de nossa evolução espiritual enquanto espécie. O núcleo de uma religião pode ser composto de maravilhosas ideias espirituais, mas ao seu redor geralmente há séculos de regras estúpidas ultrapassadas que poucos se incomodam em questionar. Uma pessoa pode ser um bom muçulmano sem jejuar durante o Ramadã, um bom cristão sem acreditar no pecado, um bom hindu que come carne. A religião é modelo envelhecido que precisa ser atualizado? Em minha opinião, uma alternativa melhor é não se ligar a nenhuma religião, mas escolher e adotar crenças do todo o panteão de religiões e práticas espirituais globais. Eu nasci em uma família hindu, mas, com os passar dos anos, criei meu próprio conjunto de crenças derivadas do melhor de cada religião e de cada livro espiritual com que tive contato. Não escolhemos um tipo de alimento para comer todos os dias. Por que devemos escolher uma religião? Porque não podemos acreditar no modelo de amor e bondade ensinado por Jesus, doar 10% de nossa renda à caridade como um bom muçulmano e também achar que a reencarnação é fantástica. Há muita beleza nos ensinamentos de Cristo, no sufismo do Islã, no Bhagavad Gita, ou nos ensinamentos budistas do Dalai Lama. No entanto, a humanidade toda decidiu que a religião deve ser absolutista. Resumindo, escolha uma e siga pelo resto da vida. E pior, passe aos seus filhos por meio da doutrinação na infância, para que eles sintam que devem se apegar a um único verdadeiro caminho pelo resto da vida. E então repita por gerações. Sem dúvida, escolha uma religião se ela lhe proporcionar significado e satisfação, mas saiba que você não precisa aceitar todos os seus aspectos para fazer parte dela. Você pode acreditar em Jesus e não acreditar no inferno. Você pode ser judeu e saborear um sanduíche de presunto. Não fique preso a definições pré-estabelecidas e rígidas de um único caminho, achando que precisa aceitar todas as crenças de uma determinada tribo. A sua espiritualidade deve ser descoberta, não herdada. 4. Precisamos trabalhar duro para sermos bem-sucedidos e isso pode começar como uma ideia valiosa e se transformar em uma regra estúpida tirânica. Pais querem encorajar os filhos a si apegar aos desafios, trabalhar para alcançar as metas e não desistir. Mas isso pode ser distorcido e se transformar em uma regra estúpida. Se você não estiver trabalhando duro o tempo todo, você é preguiçoso e não vai ter sucesso. Essa regra estúpida também leva a um corolário que afirma que o trabalho precisa ser estafante. Ele não pode ser estimulante ou significativo e, certamente, nem divertido. No entanto, um estudo do Gallup mostra que pessoas que trabalham em atividades que lhes proporcionam uma sensação de significado e alegria se aposentam muito mais tarde do que as que trabalham em empregos que não lhes proporcionam nenhuma sensação de significado. Quando você não está lutando pelo olerite, é provável que você seja mais comprometido e envolvido com o que está fazendo. E quanto tempo você pode se dar ao luxo de não gostar do que faz, considerando que quase todos nós passamos a maior parte do tempo no trabalho? Como escreveu o educador e pastor Lawrence Pearsall Jeffs, o mestre na arte de viver não cria uma forte distinção entre seu trabalho e suas diversões, seu emprego e seu lazer, sua mente e seu coração, sua educação e sua recreação. Ele mal sabe qual é qual. Ele simplesmente persegue sua visão de excelência em tudo o que faz e deixa que os outros determinem se ele está trabalhando ou brincando. Para ele sempre parece estar fazendo ambos. Em minha vida eu sempre fiz uma escolha consciente para trabalhar em campos em que amo tanto o que faço que deixa de parecer trabalho. Quando você ama o que faz, a vida parece muito mais bonita de fato, a própria ideia de trabalho se dissolve. Em vez disso, ele parece mais como um desafio, uma missão ou um jogo. Encorajo todos a tentar encontrar um trabalho que o faça se sentir assim. Não faz sentido gastar a maior parte de nossas horas no trabalho a fim de ganhar a vida, para que possamos
precisamos continuar vivendo uma vida onde passamos a maior parte de nossas horas no trabalho. É uma roda humana de hamster. Portanto, procure sempre o trabalho que você ama. Qualquer outro modo de viver ignora o sentido da própria vida. Não vai acontecer da noite para o dia, mas é factível. À medida que você progride através deste livro, vou compartilhar alguns modelos mentais e práticas para chegar lá mais rápido. 5 formas pelas quais aceitamos as regras estúpidas. Como podemos encontrar regras estúpidas que nos limitam e nos libertar? O primeiro passo é saber como elas se instalaram dentro de você. Acredito que existam 5 formas pelas quais aceitamos regras estúpidas. Quando você entender esses mecanismos de infecção, vai poder identificar melhor quais regras da paisagem cultural podem ser usadas sensatamente a fim de planejar sua vida e quais podem ser regras estúpidas. 1. Doutrinação. Na infância absorvemos a maioria das crenças sem criticar quando somos crianças e, durante nosso tempo de amadurecimento extremamente longo. Enquanto outros animais amadurecem relativamente depressa ou podem correr ou nadar para salvar a vida logo após o nascimento, os seres humanos são indefesos quando nascem e permanecem altamente dependentes durante vários anos. Durante esse tempo, nós somos, conforme o autor de Sapiens, Yuval Harari, descreve, como vidro derretido altamente moldáveis pelo ambiente e pelas pessoas que nos cercam. A maioria dos mamíferos sai do útero como barro vidrado saindo de um forno. Qualquer tentativa de moldá-lo novamente somente vai arranhá-lo ou quebrá-lo. Os humanos emergem do útero como vidro derretido de um forno. Eles podem ser virados, esticados e moldados com um surpreendente grau de liberdade. É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para se tornarem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, amantes da guerra ou da paz. Nossos cérebros maleáveis quando crianças nos tornam alunos fantásticos, receptivos a todas as experiências e preparados para assumir qualquer forma que nossa cultura decretar. Por exemplo, pensem como uma criança nascida em um lar multicultural pode crescer e falar 2 ou 3 línguas com fluência. Mas isso também faz com que aceitemos todas as formas de condicionamento infantil. Já notou? 0 melhor para responder. Mas algumas das respostas, principalmente frases como porque é assim, às vezes podem ter instalado regras estúpidas que você ainda está seguindo. 2. Figuras de autoridade. Homens e mulheres de nossa tribo que encaramos como figuras de autoridade, geralmente pessoas das quais dependemos de alguma forma, são poderosos instaladores de regras. Certamente isso inclui nossos pais, mas também parentes, cuidadores, professores, integrantes do clero e amigos. Muitos podem ser pessoas sensatas que têm nossos melhores interesses em mente e que querem transmitir regras que nos servirão bem durante a vida, como a regra de ouro sobre tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mas, por lhes darmos autoridade, também ficamos vulneráveis àquelas que transmitem. A autoridade mostrou exercer uma influência assustadora e potencialmente perigosa sobre nós. Durante nossa evolução como espécie senciente, precisamos de líderes e figuras de autoridade para ajudar a nos organizar e sobreviver. Com a chegada da alfabetização e outras habilidades para adquirir, reter e partilhar informações, o conhecimento é hoje distribuído de forma muito mais uniforme e amplamente disponível. É hora de parar de nos comportarmos como membros submissos de tribos pré-históricas e começar a questionar algumas coisas que nossos líderes dizem. Tomemos como exemplo a política baseada no medo. É comum no mundo de hoje os políticos ganharem apoio criando medo de outro grupo. Judeus, muçulmanos, cristãos, imigrantes mexicanos, refugiados, gays são todos culpados em um país ou outro por um político que procura votos. Precisamos parar de comprar esse tipo de abuso de autoridade. Mas, naturalmente, não são apenas figuras de autoridade em uma escala mais ampla que nos dominam. É interessante notar que algumas pessoas alegam ser tomadas por uma sensação de liberdade depois que seus pais morrem, porque finalmente se sentem capazes de seguir seus desejos, opiniões e metas, livres das expectativas paternas e da pressão de obedecer às regras que os pais aprovavam. 3. A necessidade de se integrar. Costumamos aceitar regras estúpidas porque queremos nos integrar. Somos uma espécie tribal que evoluiu para encontrar segurança e afinidade dentro dos grupos. A fim de ser parte de uma tribo, aceitamos as suas crenças, por mais irracionais que elas sejam. Desse modo, em troca de aceitação, pagamos o preço com a individualidade e independência. É quase um clichê, por exemplo, que adolescentes lutem para equilibrar a individualidade e sucumbir à pressão dos semelhantes. Tribo, aqui, não se refere a qualquer tipo de grupo com um conjunto de crenças e tradições. Pode ser uma religião, um partido político, um clube, um time, e assim por diante. Assim que nos definimos em relação a um ponto de vista em especial, mesmo que seja algo com que concordemos de verdade, automaticamente temos a probabilidade de começar a aceitar outras crenças do grupo, mesmo que elas desafiem fatos e a ciência. Testemunhamos essa necessidade de integração com mais intensidade quando vemos as crenças irracionais que as pessoas aceitam quando se ligam aceitas. O desejo de ser aceito faz com que elas desliguem sua capacidade de questionar e aceitem crenças altamente ilógicas e irracionais. Tim Urban, que dirige o fantástico blog whitebutui.com, chama isso de tribalismo cego. Tim escreve: os humanos também desejam o conforto e a segurança da certeza, e em nenhum lugar a convicção está mais presente do que no pensamento grupal do tribalismo cego. Enquanto opiniões baseadas em dados de um cientista são apenas tão fortes quanto as provas que ela tem e inerentemente sujeitas a mudanças, o dogmatismo tribal é um exercício de fé, e sem dados com que contar. Os membros cegos da tribo acreditam no que acreditam com certeza. Você pode assimilar as crenças de sua tribo, mas você não tem de aceitar todas as suas crenças, especialmente se elas não tiverem fundamento científico, não forem úteis ou verdadeiras. 4. Prova social. Quando aceitamos regras porque alguém diz que, de fato, todo mundo está fazendo, estamos adotando crenças por meio da prova social. Pense nisso como aprovação por procuração. Acreditamos no que alguém nos diz para nos poupar do esforço de avaliarmos nós mesmos a verdade. Se formos levados a pensar que todos estão fazendo determinada coisa, acreditando nela ou adotando-a, então decidimos que nós devemos fazer o mesmo. Um exemplo atual é a propaganda. Todos comem isso, compram isso, usam isso, isso é saudável, isso não é saudável, isso é o que você precisa para que as pessoas o notem, e assim por diante. Você viu os anúncios. A era da publicidade moderna se tornou incrivelmente hábil no uso da prova social para criar o que chamo de demanda fabricada. Ninguém precisa realmente de xarope de milho com altos níveis de frutose embalada como a felicidade em uma lata vermelha. Tampouco precisamos de milhares de outros produtos que existem somente para preencher um vazio que os próprios anúncios criam. Mas a demanda fabricada transforma produtos não saudáveis em algo que se precisa ter pelo uso eficiente da prova social para criar desejo. Se todos estão fazendo, deve ser legal. 5. Nossas incertezas interiores. Suponha que você tem um encontro com alguém que realmente o atrai. Depois do encontro, a pessoa não liga para você. Para muitas pessoas, a incerteza interior fica exacerbada. Não estava bem vestido, talvez eu tenha falado demais, eu não deveria ter contado aquela piada. Assim por diante. Então, sem realmente descobrir por que a pessoa não telefonou, inventamos uma série de regras estúpidas sobre amor, encontros, modo de comportamento em encontros, e homens e mulheres em geral. Mas a realidade pode contar uma história diferente. Talvez a pessoa tenha perdido o telefone e não tem seu número. Talvez ela tenha tido uma semana muito difícil ou tenha precisado lidar com uma crise familiar. No entanto, em vez de considerar essas ideias lógicas, começamos a criar significados para os acontecimentos. A máquina criadora de significados em nossa cabeça está funcionando constantemente, criando significado para eventos que observamos em nossas vidas, especialmente quando eles envolvem sermos magoados por pessoas que gostaríamos que nos dessem amor ou atenção. Você já criou o significado em sua cabeça sobre a atitude ou os sentimentos de alguém em relação a você por causa de algo que lhe fizeram?
fizeram? Essa é a máquina de significados em ação. Talvez você já tenha percebido como algumas regras estúpidas da sua vida foram instaladas. Você pode pensar em figuras de autoridade que exerceram muita influência em você? Você se lembra de fazer algo de que não gostava só para seguir o grupo? Você se comportou de acordo com as regras que o ajudariam a se encaixar no grupo? Não estou fazendo nenhum julgamento. Lembre-se, isso faz parte de como os seres humanos aprendem. É como todas as informações das gerações passadas nos são oferecidas, incluindo coisas boas como acender um fogo, fabricar uma roda, contar uma piada, fazer churrasco, fazer RCP, reanimação cardiopulmonar e enfeitar uma árvore de Natal. Nem tudo é ruim, é só que muitos de nós precisam de ajuda para perceber que nem tudo é bom também. Algumas regras não são mais úteis ou nunca foram verdadeiras. É chegada a hora de desinstalar o que não está funcionando. Como fazer um entalhe no universo? Nossa paisagem cultural está cheia de muitas ideias poderosas por causa da grande quantidade de pessoas que acreditam nelas. Pense em ideias como estados-nação, dinheiro, transporte, nosso sistema de educação e mais. Mas de vez em quando aparece um rebelde e decide que alguns desses construtos colossais não são nada mais do que regras estúpidas. A maioria desses rebeldes fala em mudar as coisas e são rotulados como idealistas, na melhor das hipóteses, ou loucos, na pior, mas, de vez em quando, um rebelde agarra a realidade pelos chifres e, devagar, sempre, muda as coisas. O desenho a seguir ilustra esse ponto. O círculo é a paisagem cultural. A massa de pontos no meio representa a maioria das pessoas. Primeiro, certa pessoa, talvez você, decide não mais encarar o mundo como todos os outros. Você recebe o rótulo de desajustado, rebelde, encrenqueiro. Mas então você faz algo original e extravagante. Talvez você escreva um novo tipo de livro infantil, como J.K. Rowling fez com a série Harry Potter. Ou, como os Beatles, decide se afastar dos sons tradicionais e criar um tipo de música original. Ou, como o empreendedor Elon Musk, decide popularizar o carro elétrico. Alguns desajustados vão fracassar, mas alguns vão ter êxito e vão deixar uma marca na paisagem cultural. E é quando o desajustado é rotulado de visionário. Um desses visionários é Jim Kamen. Eu o visitei em 2015 e ele me contou uma das histórias de regra estúpida sendo quebrada mais incríveis que já ouvi. Jim Kamen é um Thomas Edison dos tempos modernos. Ele registrou mais de 440 patentes. Ele revolucionou a tecnologia da cadeira de rodas com o dispositivo móvel e esteve à frente do desenvolvimento do sistema de diálise doméstica e tornou-se um ícone da engenharia com a invenção do transportador humano Segway. Ele recebeu a Medalha Nacional de Tecnologia e é membro do Hall da Fama dos Inventores Nacionais. Com o Segway, Jim questionou a regra estúpida do transporte. As cidades poderiam ser planejadas sem precisar de carros, mas, pessoalmente, estou mais impressionado com o questionamento de Jim sobre a regra estúpida da nação-estado. Ele é, por decisão própria, Lord Dumpling, presidente de North Dumpling Island, uma ilha-nação minúscula em Long Island Sound que ele transformou em seu próprio país. Somente o terceiro país na América do Norte depois dos Estados Unidos e do Canadá. Jim Kamen nunca obedeceu a regras bobas. Como um dos maiores inventores da América, ele adotou uma rígida atitude antiburocrática. Uma desconsideração saudável por regras sem sentido e uma mente inovadora podem ser explosivas quando combinadas. E, enquanto ele explicava para mim e um pequeno grupo de pessoas convidadas para visitá-lo em maio de 2015, uma gigantesca turbina eólica animava todo o evento. Começou com o que você poderia chamar de pegadinha, mas se tornou algo muito maior. Como forte proponente de energia alternativa, Jim queria construir uma turbina eólica em North Dumpling Island, seu lar, a poucos quilômetros da costa de Connecticut, para ajudar a fornecer energia para sua casa. Mas os burocratas de Nova York, embora seja perto de Connecticut, a ilha realmente faz parte da jurisdição de Nova York, disseram que a turbina proposta era muito grande e o barulho incomodaria os vizinhos. É uma ilha, Jim disse. Não há vizinhos, os burocratas não mudaram de ideia. Era um beco sem saída. Jim Kamen não é homem de recuar. Como ele nos contou, ele estava realmente aborrecido com o fato de que o estado de Nova York, que se encontrava a vários quilômetros de distância de North Dumpling, tivesse o poder de lhe dizer como administrar sua ilha. Assim, Jim decidiu que não aceitaria mais. Me disse que North Dumpling tinha se tornado a primeira nação do mundo a oferecer ajuda externa aos Estados Unidos. E aqui está o motivo. Segundo o certificado, antes os líderes tecnológicos do mundo, os cidadãos americanos escorregaram para a ignorância lamentável sobre a desalentadora indiferença em relação às maravilhas da ciência e tecnologia. Esse fato ameaça os Estados Unidos com uma terrível queda para o analfabetismo científico e tecnológico. Por esse motivo, a nação de North Dumpling se compromete a ajudar a salvar a nação vizinha de tal destino apoiando os esforços da Fundação para Inspiração e Reconhecimento da Ciência e Tecnologia a promover a excelência e valorização dessas disciplinas entre o povo dos Estados Unidos da América. Jim não estava dando $100 para uma superpotência como brincadeira. Ele estava prestes a realizar outra jogada anti-regra estúpida usando seu papel recém-adquirido como nação independente para fazê-lo. Ele estava procurando mudar o sistema de educação global para dar mais atenção à ciência e engenharia. A doação de Jim para os Estados Unidos foi para criar a FAST Fundação para Inspiração e Reconhecimento da Ciência e Tecnologia, uma organização com uma missão: transformar nossa cultura pela criação de um mundo em que a ciência e tecnologia sejam exaltadas e onde os jovens sonhem em se tornar líderes em ciência e tecnologia. A FAST faz isso por meio de grandes competições em que a garotada constrói robôs de todos os tipos que competem em situações semelhantes às das Olimpíadas. Quando assisti ao desafio de robótica da FAST em St. Louis, Missouri, em 2015, cerca de 37.000 equipes de escolas de todo o mundo competiram para levar seus robôs às finais. Foi fantástico ver o que aqueles garotos conseguiram construir. Jim acha que um dos problemas do mundo atual é o fato de as crianças crescerem idolatrando astros do esporte, embora não haja nada. Por meio da inovação. Foi o que ele fez com a FAST. E North Dumpling Island certamente ajudou a alimentar a publicidade para a organização. Se a ilha de North Dumpling é mesmo uma nação, não é relevante. Importante é o fato de que Jim é um sujeito que atua em um nível diferente do da maioria das pessoas. Ele está constantemente dobrando e quebrando as regras em busca de um jeito melhor de viver, hackeando crenças e normas culturais que a maioria de nós aceita sem discutir. Com a invenção do Segway, ele redefiniu os modelos aceitos de transporte. Com North Dumpling Island, ele redefiniu com bom humor o conceito de Estado-nação. Com a FAST, ele redefiniu o conceito da educação científica ser tão legal para os adolescentes quanto o esporte. Pessoas extraordinárias pensam diferente, e elas não deixam que as regras estúpidas da sociedade as impeçam de defender um mundo melhor para elas. Você também não deve. Todos nós temos a habilidade e a responsabilidade de jogar fora as regras estúpidas que nos impedem de perseguir nossos sonhos. Tudo começa com uma coisa: questionar as crenças herdadas. Você pode usar mesmo o cérebro fantástico que aceitou essas regras estúpidas para desinstalá-las e substituí-las por crenças que realmente lhe permitam progredir. Essa ideia pode ser altamente libertadora. O que nos leva à lei 2. Lei 2. Questione as regras estúpidas. Mentes extraordinárias questionam as regras estúpidas quando sentem que elas não estão alinhadas com seus sonhos e desejos. A diferença entre ser um simples rebelde e ser um visionário é o tamanho da regra estúpida que se está disposto a questionar e as medidas que serão tomadas para mudá-la. Agarrando as regras estúpidas pelos chifres, temos de pressionar nossos sistemas, interna e externamente, pessoal e institucionalmente, para ficar em dia. Fazemos isso dando o primeiro passo para desinstalar as regras estúpidas de nossas mentes e então pressionando nossos sistemas para que evoluam e nos alcancem. Pode-se ter a impressão de uma queda livre quando se começa, e isso ocorre porque você está tirando sua vida do piloto automático. Às vezes, as coisas parecem caóticas quando você assume o controle, mas tenha fé em si mesmo. Você nasceu para fazer isso. O grande dom de ser humano é a nossa capacidade
capacidade de ver o mundo de outra forma, de inventar novas soluções, e então usar o que sabemos para transformar nossas vidas e mudar nosso mundo. A cultura não é estática, ela vive e respira, feita por nós em tempo real no fluxo da vida, destinada a mudar à medida que nosso mundo muda. Assim, vamos em frente. Tudo começa em casa, com você, a sua vida, nos seus termos. Exercício, ou teste da regra estúpida então, que aparência suas regras estúpidas podem ter? Não estou falando de se livrar de padrões morais ou éticos que sustentam a regra de ouro, mas pode valer a pena dar uma olhada em certas regras que nos prendem em hábitos antigos e em um autojulgamento irracional. Por exemplo, eu deveria trabalhar até ficar exausto todas as semanas ou não vou estar trabalhando o suficiente. Eu deveria ligar para meus pais todos os dias ou não estou sendo um bom filho. Eu deveria observar minha religião da forma que faz a minha família, ou não sou uma pessoa espiritual. Eu deveria me comportar de determinada maneira em relação ao meu companheiro, não sou um bom cônjuge, para ver se uma regra estúpida está agindo. Responda 5 perguntas do teste das regras estúpidas para uma checagem de realidade, e decida se é uma regra pela qual você quer viver ou uma regra estúpida que quer fazer desaparecer. Pergunta 1. Ela é baseada em confiança e esperança na humanidade? A regra se baseia na ideia de que os seres humanos são essencialmente bons ou essencialmente maus? Se uma regra se baseia em suposições negativas sobre a humanidade, eu costumo questioná-la. Por exemplo, no mundo de hoje há uma grande quantidade de culpa e vergonha em relação ao sexo, e muitas regras referentes a ele. Recentemente, a Índia tentou banir o acesso a todos os websites de pornografia, mas houve tantos protestos públicos que a proibição foi suspensa dias depois. Esse é um exemplo de uma regra estúpida baseada na ideia de que a humanidade, modo, assim como a água. A água é mais bonita, modo, assim como a água. A água é mais bonita e útil quando está se movendo, ela cria rios, cachoeiras, modo, assim como a água. A água é mais bonita e útil quando está se movendo, ela cria rios, cachoeiras, as ondas do oceano. Mas quando a água fica estagnada, torna-se venenosa. A cultura é como a água. Se está estagnada, como no caso do dogma ou das regras da religião fundamentalista, pode ser venenosa. Aprecie sua cultura, mas deixe-a fluir e evoluir. Não aceite o dogma de que o modo de orar, vestir, comer ou a conduta sexual de sua cultura deve permanecer mesmo das gerações anteriores. Pergunta 4. Ela se baseia em escolha racional ou contágio? Você está obedecendo a uma regra porque ela foi instalada durante a infância? Ela está sendo benéfica para a sua vida, ou você simplesmente nunca pensou em fazer as coisas de modo diferente? Obedecemos a uma série de regras perigosamente prejudiciais apenas por causa da mimética e do condicionamento social. Elas estão refriando seu desenvolvimento? Se assim for, tente compreendê-las, dissecá-las e questioná-las. Será que elas servem a um propósito, ou você as segue apenas por imitação? Pergunte a si mesmo se essas regras realmente servem para você e se você quer transmiti-las para seus filhos. Ou se essas ideias, por exemplo, aquelas sobre como se vestir ou ideias tradicionais do que é moral, são sufocantes e restritivas. Se assim for, vamos permitir que elas morram uma morte pacífica e cortar o cordão para que não acabem infectando nossos filhos. Pergunta 5. Ela atende à sua felicidade? Às vezes, adotamos crenças que não servem à nossa felicidade, mas que dão a impressão de refletir modo de vida aceito e inescapável. Pode ser seguir uma carreira porque sua família ou sociedade diz que é correto, como aconteceu comigo com a engenharia da computação, ou casar com uma determinada pessoa, ou viver em certo lugar ou de certo modo. Coloque sua felicidade em primeiro lugar. Você vai poder dar o seu melhor aos outros somente se estiver feliz na sociedade, em relacionamentos, na família e na comunidade. Vale a pena lembrar essas sábias palavras de Steve Jobs quando foi convidado a dar uma palestra a uma turma de formandos de Stanford, ou seu tempo é limitado, portanto não o desperdice vivendo a vida de outras pessoas. Não fique preso pelo dogma que é viver com os resultados dos pensamentos de outras pessoas. Não deixe que o burburinho das opiniões de outros subjuguem a sua voz interior. E, o que é mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e intuição. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. É hora de começar a questionar quais são as crenças em sua vida que você quer questionar. Escolha algumas e tente aplicar. Uau! Deu um trabalho, mas foi, né? Foi e redimimos o tempo, porque estava muito lento aquilo lá, é muito. Eu acho que vale a pena rever bastante coisas aí. Muito, muito, muito interessante. Sim, foi muito legal. Ele traz muito a questão da modelagem, está trazendo exemplos, Steve Jobs, Elon Musk, pessoas para se modelar. Isso é muito importante a gente entender, a modelagem. Isso é muito importante. Nós buscarmos pessoas daquilo que a gente tem necessidade. Se você tem uma necessidade de construir relacionamentos, você tem que buscar pessoas que têm relacionamentos bem-sucedidos. Segundo o seu crivo, não tem certo e errado esse lugar. Pessoas bem-sucedidas financeiramente, tem que buscar. Pessoas que desenvolvem boas ideias, é isso que está te faltando? Então, tem que buscar esse lugar. Então, isso é um pouco que ele fala agora aí. Você olhar a sua vontade é seu propósito, é a sua missão. Você tem que entender para que e por que você está fazendo as coisas. Esse é o primeiro pilar do 12 em 12. Para que e por que você está fazendo essas coisas? Por que e para que eu estou com essa pessoa? Por que e para que eu estou com esse tipo de relacionamento? Tem que questionar. Ele fala lá no começo, você está num perigo, você está um perigo iminente em ler esse livro, porque coisas vão acontecer. Você vai deixar de ter amizades, você vai findar relacionamentos, talvez você tenha um outro emprego, você vai acontecer um monte de coisa se você ler esse livro. E assim é o lugar em que você se desvela, o lugar que você rompe dogmas, que você rompe paradigmas, que você deixa de fazer aquilo que seus pais faziam. O modelo de educação dos seus pais é o modelo de educação dos seus pais. Eu tenho o meu próprio modelo de educação. E não é ignorar aquilo, mas é avançar. O modelo de gestão financeira dos meus pais é o modelo deles, não é o meu. Eu crio o meu próprio modelo de gestão financeira, né? Precisa estar atento a esse lugar. Muito bom, queridos. Regras. Mas não é de uma forma revoltada, né? É de uma forma consciente, né? Ele traz isso. Uma forma consciente, racional,
objetiva, não é só porque eu sou revoltado eu quero fazer diferente do contra, não é ser do contra, não tem nada a ver com ser do contra. É ver realmente fazer aquilo que você precisa ser feito, porque a sua natureza é única. E você é a imagem e semelhança de quem? Do cara lá. Uma imagem única. Então, você precisa ter uma vida única. Não dá para você ter a vida do outro. É a história do Súcia que eu contei quinta-feira. Né? O problema não é porque você não foi Abraão, porque você não foi Moisés, porque você não foi Jesus, Buda, não importa. O problema é você chegar lá e perguntarem Luiz Marcelo porque você não foi Luiz Marcelo. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Ok! Alguma consideração final? Liana, Márcia, Joyce. Curtiu, Márcia? Joyce, Luzia Solange, Luiz Marcelo, você tem alguma coisa a falar? Não, não tenho, já falei demais. Agregou, curti bastante. Isso aí, Márcia. Todos os dias nós estamos aqui, de segunda a sexta, com um livro novo toda semana. Então, nós vamos debulhar este livro. Amanhã a gente vai ler mais 70 páginas, 70 e poucas páginas. Ou seja, vamos até 160 alguma coisa. Ok, amados? Muito bom. Só preciso racionalizar minhas quebras de regra. Saber. Racionalizar é saber quais as regras tem que quebrar. Veio da origem, ou da sociedade, o que quer que seja. Né? Sem revolta. Não é o lugar da revolta. Da revolução, foice martelo. Nada disso, nada disso. Conspiração. Conspirar, respirar com. Com quem? Com você, suas virtudes, né? E seu propósito. Fiquei refletindo com essa sua frase. Por que você não foi você? Esse é um conto, Liana. Está na Alma e Moral, o livro da Alma e Moral do Rabino Bonder. E é uma peça de teatro de uma amiga minha chamada Clarice. E linda, está mais de 10 anos em cartaz, é um sucesso total. E ela vai contando as histórias, enfim. E uma delas que ela conta do livro é de Súcia, que era um rabino, um grande rabino, tipo o papa do rabinato. E ele estava no seu leito de morte, no seu leito de passagem, indo para o outro lado, e o assistente dele, do lado dele, anos acompanhando ele, a grandeza e a sabedoria do grande Rabi, e viu nos olhos do rabino temor. E pergunta para ele, grande Rabi, você é o Rabi dos Rabis, como você tem temor? Já que você conhece tudo, tem tanta sabedoria e nos ensinou tanto. E ele fala, né, para o seu assistente, fala, bom, não temos se chegar do outro lado e perguntarem para mim, Súcia, por que não fosses Abraão? Simples a resposta, que Abraão não fui. Então, pouco temos se perguntarem, Súcia, por que não fosse Elon Musk? Porque simplesmente Elon Musk não foi. O problema é se me perguntarem, Súcia, por que não fosse Súcia? Esse é o problema, esse é o meu temor. O grande rabino Súcia. Essa história é linda. E tem outras histórias lindas. Nós podíamos ler, né, a Alma e Moral. Seria bom ler também aqui a Alma e Moral. Tantos livros para ler. Para que e por que essa perguntinha? Pilar 1 do 12 em 12. Para que e por que? Alinhar a vontade, ao propósito, ao sentido de vida. Tudo. Tudo. A bicicleta, a guitarra que está aqui, vocês, o computador, vasilha aqui com a minha querida torradinha. Aqui, ó. Manteiga, faca, tudo. Para que e por quê? Essa pergunta é mágica. Coloca a gente em bastante conflitos, mas ela é mágica. Ok. Então, bora lá? Vamos seguir nossa existência? Você que é Plan 4x1, hoje começa um novo mês, vamos planejar o mês de maio, fazer uma revisão do mês de abril, às 8 horas, nosso bate-horário de mentoria. Tá bom, queridos? Um beijo para vocês. Fui! Acabando aqui desde as 5h30 aqui, ó. Quase 5 horas. Beleza. Beijo para vocês. Valeu!